Glória a Deus, glória a Deus. A gente está aqui no último encontro do Next Rocket e eu estou muito feliz de compartilhar algumas coisas com vocês nessa noite. Sabe, para quem não estava aqui nas outras semanas, no primeiro Next a gente falou sobre expectativa e direção. A expectativa que você tem para esse ano e a direção que Deus vai te levar, os lugares que Deus vai te levar esse ano. No segundo encontro a gente falou sobre constância e a gente falou sobre intensidade. O desafio da nossa geração não é ser intenso, mas o desafio da nossa geração é ser constante. E hoje eu quero falar um pouco sobre propósito. Quantos querem ouvir sobre propósito? Digam amém. Sabe, eu estava analisando um pouco essa questão das viagens espaciais e olha só que coisa legal. No que diz respeito à viagem espacial, você tem duas categorias. Ou é uma missão espacial, ou é turismo espacial. Turismo espacial não está disponível ainda, mas algumas empresas têm investido pesado para poder enviar algumas pessoas para passear no espaço. Não sei se você já viu alguma coisa a respeito, alguma reportagem, mas tem empresas que estão investindo milhões e milhões de dólares para conseguir fazer turismo no espaço. Alguém já viu isso? Alguém já ouviu falar sobre isso? Sabe o que eu queria compartilhar com vocês? É que o propósito dessas viagens de turismo espacial é só entretenimento. Você pode repetir isso comigo? Diga, é só entretenimento. Mas quando a NASA ou alguma outra agência espacial envia uma missão, tem sempre um objetivo e um propósito. Se a gente está fazendo uma analogia da nossa história, e principalmente da nossa história em 2017, com uma viagem espacial, a minha pergunta é, em 2017, a história que você vai escrever diz respeito a propósitos, ou você quer escrever uma história que só tem entretenimento nela? Porque a gente pode passar 2017 fazendo inúmeras coisas e chegar no final do ano e perceber que nada mudou, a gente não construiu nada. Ou a gente pode terminar 2017, olhar para trás e falar, uau, eu não tinha ideia de onde Deus ia me levar quando esse ano começou. Sabe, 2016 quando começou, eu imaginei que seria um ano bom, eu não tinha ideia que seria um ano surreal. Eu não sei como 2016 foi para você, mas eu vim declarar como 2017 vai ser para você. 2017 não vai ser um ano perdido, 2017 não vai ser um ano nulo, 2017 não vai ser uma lacuna em branco na tua história, 2017 não vai ser um ano que você vai bater cabeça, 2017 não vai ser um ano de frustrações, 2017, cara, não vai ser um ano em que você vai andar em círculos, acreditando que você está em movimento para descobrir no final que você não foi a lugar nenhum. Não vai ser assim o teu ano de 2017. 2017 você tem um propósito e o propósito de Deus para você nesse ano vai se cumprir, amém? Agora, para a gente entender qual é o propósito pelo qual a gente está sendo lançado por Deus, a gente precisa ter intimidade com Deus, amém? Tem até uma frase que a galera brinca bastante, que acabou virando um bordão, é quando a galera que está no espaço diz, Houston, we have a problem. É mais ou menos assim que se fala. Em inglês seria diferente, né? Eu falei uma outra língua parecida com o inglês, ok? Antes que os críticos se levantem, não tentei falar inglês, mas é bem parecido. E eles falam, Houston, we have a problem. Ou seja, Houston é a central de lançamento, a gente está com um problema. Sabe por que a todo tempo uma missão espacial fica em contato com a base? Porque a base, ela sabe exatamente o propósito pelo qual eles foram lançados e só a base pode direcioná-los para que eles retornem para casa. Você tem noção do desespero de uma missão espacial se ela perder a comunicação com a base? Na boa, imagina comigo, você está dentro de uma missão espacial e deu tudo certo no lançamento. Primeira etapa, ok. Eu estava com medo de dar errado, eu estava com medo dos projetos que eu tinha serem abortados no início. Eu já vi que isso não aconteceu, eu estou na metade do ano, eu estou em movimento e está tudo acontecendo bem. Agora você imagina depois de você romper inúmeras barreiras, você chega lá onde você desejava, só que ao chegar lá você percebe que não tem mais comunicação com aquele que te enviou. Você já imaginou o quanto desesperador seria? Você aperta o botão, Houston, ei, tem alguém na base? Alguém na base, por favor, ei, alguém me escuta? Eu imagino que o início dá desespero, angústia. Depois de um tempo, você já está tão habituado que você nem se preocupa mais, você já sabe que vai dar errado. Sabia que tem algumas pessoas que na caminhada com Deus têm feito assim? Já perderam o contato há tanto tempo que, quer saber? Eu vou fazer do meu jeito. Só que não é isso que Deus projetou para você.
Deus, Ele não só te lançou, como Ele vai te dar direção a todo tempo. Filho, é aqui que eu quero que você entre, é essa porta que eu abri para você, não vai por aí porque isso não vai dar certo, cola com essas pessoas porque elas vão te aproximar de mim. Direção de Deus é algo necessário para que a gente continue no caminho certo. Eu diria até mais, direção de Deus é necessário para que a gente consiga também voltar para casa, amém? E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Toda viagem tem um propósito, a não ser que seja só entretenimento. Sabe, se a sua vida é uma jornada, qual tem sido a sua história? E é sobre isso que eu quero falar hoje. Cara, eu quero te incendiar a ponto de você sair daqui reflexivo. Eu não estou nem aí se você não vai conseguir dormir hoje, mas eu quero que você fique no teu quarto pensando a respeito do teu futuro. Não tem sentido uma geração que teve uma revelação de quem Deus é, do tamanho dos projetos que Deus tem para ela, viver de qualquer forma. A gente fala muito a respeito da galera que está no mundo, a gente fala, cara, eles vivem como se não houvesse amanhã. Mas você sabia que uma geração dentro da igreja que não sabe o propósito de Deus para si, vive do mesmo jeito? Porque estar dentro de uma igreja não me protege do fato de estar fora do propósito. Existe uma diferença entre estar no propósito e estar numa igreja. E é por isso que tem muita gente perdida, achando que está no lugar certo. Sabe, a igreja não pode ser para você uma zona de conforto. A igreja não pode ser para você um lugar em que você acha que está tudo bem, porque Deus não te salvou para você ter uma vida mais ou menos. Deus não te salvou para você ter uma vida ok. Deus te salvou para que você tenha uma vida extraordinária, porque você revela quem Ele é. É impossível a gente revelar Deus se a gente tiver uma vida medíocre, porque o caráter dele não é medíocre. Alguém que revela o amor de Deus, alguém que revela o poder de Deus, é alguém que vive de forma extraordinária. E eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de você ir a lugares altos, eu não estou falando de status. Eu estou falando de viver o propósito pelo qual você foi gerado. Quantos aqui querem viver os propósitos de Deus para si? Você pode declarar, eu vou viver todo o propósito de Deus para a minha vida. Sabe, eu quero te convidar agora a abrir em Mateus 13, 44. E olha só que maravilhoso o que a palavra de Deus diz aqui, Mateus 13, 44. Glória a Deus, eu preciso que você venha comigo nessa palavra, cara. Vamos vibrar com a palavra de Deus, porque quando ela entra no nosso coração, ela gera vida, ela transforma tudo ao redor. É como uma dinamite, depois que a gente, eu estava falando com o Bernardo, é como uma granada, depois que você tira o pino, não tem mais como voltar atrás. Quantos querem tirar o pino essa noite? Tem uma explosão de Deus para o teu coração. Olha o que Deus diz em Mateus 13, 44, a palavra de Deus diz, o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo, e então cheio de alegria ele foi, vendeu tudo que ele tinha e comprou aquele campo. O que a palavra de Deus diz é, o reino de Deus, a justiça de Deus, a verdade de Deus, a vida de Deus, o poder de Deus, a alegria de Deus. Quando alguém encontra, meu irmão, vende tudo que tem, ou seja, você abre mão de tudo aquilo que você tem para você ter acesso àquilo. O que a palavra de Deus está dizendo é, sabe, ter acesso ao reino dos céus é como você encontrar a verdade pela qual você foi gerada, é como você encontrar o propósito pelo qual você foi gerado. Não tem sentido você se deparar com isso e falar, ah, ok, esse é o propósito de Deus para mim, beleza, eu vou curtir um pouco, depois eu volto. Porque esse homem ele ficou tão desesperado a ponto de perder o time, de viver plenamente o que ele tinha encontrado, que, meu irmão, ele foi correndo, ele abriu mão de tudo que ele tinha, e ele não só comprou aquele tesouro, mas ele comprou toda a terra em torno dele. Isso tem a ver com a minha história e com a tua, porque quando você tiver a revelação do propósito que Deus tem para você, cara, nada em torno do teu propósito você vai deixar passar, você vai se dedicar plenamente, porque é impossível alguém que teve revelado para si o propósito viver de qualquer jeito. Há 10 anos atrás me revelaram que Deus me amava, isso mudou a minha história. Pouco tempo depois me revelaram que Ele me amava como um pai, isso transformou minha identidade. Algum tempo depois então me revelaram que através da palavra eu podia entender os propósitos de Deus para mim. E aí isso mudou completamente tudo que eu era, tudo que eu tinha, tudo que eu pensava, porque eu não consegui mais ser a mesma pessoa, depois de entender o chamado pelo qual Ele me criou.
Quando eu olho um jovem que está vivendo de qualquer jeito, para mim só tem uma convicção: esse cara não deve ter entendido ainda o propósito pelo qual ele foi chamado, porque ele não ia viver dessa forma. Meu irmão, quando você entende o projeto de Deus para você, você é incendiado por Ele. E eu quero saber se tem algum incendiário aqui nessa noite. A gente foi chamado para isso, incendiar e queimar todo mundo ao nosso redor com essa paixão. Eu vi uma frase uma vez que mexeu demais comigo, acho que era do Rick Wilkerson, não lembro qual era o pastor, que ele falou o seguinte: o pior estado que um cristão pode estar é acreditar que está queimando por Deus, quando na verdade ele só está sentindo o calor ao seu redor. Sabe qual é o problema disso? É que quando a gente sente o calor ao nosso redor, ou seja, você está num meio em que tem muita gente queimando por Deus, você sente aquele calor e você imagina: bom, eu acho que eu estou fazendo a coisa certa. Mas o chamado de Deus não é para você sentir o calor apenas de quem está ao lado, mas é para que isso queime dentro de você. Meu irmão, tem que queimar dentro de você. Quem estava aqui no Summer Camp sabe o quanto que a gente foi edificado. O pastor Janderson trouxe uma palavra a respeito da lenha e das cinzas. E ele falou que naquela época, na época dos sacerdotes, antes de nós sermos sacerdotes reais sobre uma nova aliança, na antiga aliança, para que o holocausto fosse queimado, ou seja, para que a oferta fosse aceita, para que a glória de Deus se manifestasse, era necessário que você retirasse as cinzas. E o que são as cinzas? As cinzas são a lenha que já queimou, ou seja, para que venha o novo de Deus, você precisa abrir mão do velho que você já experimentou. Você já viu aquelas pessoas que vivem dizendo: cara, 5 anos atrás eu tive uma experiência com Deus incrível. Cara, 10 anos atrás eu cantava na minha igreja, meu irmão, era sobrenatural. Cara, há 40 anos atrás dizem que a minha avó era muito usada por Deus. Olha, eu não sei bem certo em que momento da história, mas dizem que lá em Portugal tinha uma parte da minha família que gostava um pouco da palavra. Não é para isso que Deus te chamou. Não é para viver do passado, mas é para construir hoje uma história com Ele. Cara, sabe o que eu acho maravilhoso? Todo encontro com Deus gera uma transformação. Esse cara, quando teve acesso ao reino de Deus, ele foi transformado por isso. Sabe o que significa ser transformado? Transformado significa você agora ter uma nova natureza, você agora ter uma nova essência, e você ter agora uma nova identidade. Sabe o que acontece quando eu tenho uma nova natureza, uma nova essência, uma nova identidade? Nasce em mim agora um novo propósito. Você que pode, abre comigo a sua Bíblia no livro de João 2, você vai entender um pouco melhor do que eu estou falando. João 2,7 fala sobre o primeiro milagre de Jesus. Abre em João 2,7. E é incrível porque esse é o primeiro milagre dele. O primeiro milagre de Jesus é transformar água em vinho. Eu acredito que qualquer pessoa na face da terra já tem ouvido falar alguma vez desse milagre. João 2,7 até o versículo 11 diz: disse então Jesus aos serviçais: encham os potes com água. Eles encheram os potes com o que, gente? Ok. Encham então os potes com água, e eles os encheram até a borda. Então lhes disse: agora levem um pouco ao encarregado da festa. E assim eles fizeram. Então o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde viera. E embora o soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido, mas você guardou o melhor até agora. E olha só o que diz no versículo 11: e este sinal milagroso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, e ele revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. O que eu acho maravilhoso nisso aqui, em primeiro lugar, Jesus transformou a água em vinho. Você pode declarar isso? Diga: Jesus transformou a água em vinho. E logo em seguida, a Bíblia diz que depois dessa transformação, depois desse sinal milagroso, ou seja, depois desse sinal, a glória de Deus se revelou aos discípulos. Você sabe qual é o resultado direto de toda a transformação?
é revelação da glória de Deus. Quando você é transformado, sabe o que você vai falar para todo mundo que está ao teu redor, através do teu testemunho? Você vai revelar a glória de Deus. Quando a tua casa é transformada, você revela a glória de Deus. Todo o propósito de Deus em transformar algo é para que a glória dele seja revelada. Agora olha só que maravilhoso, cara. Você imagina comigo, vocês estão comigo, amém? Imagina se Jesus tivesse transformado água em água com gás. Quantos conseguem imaginar isso? Quantos acham que isso seria estúpido? Levanta a mão, por favor. Ninguém? Não é pegadinha não, gente, fica à vontade. Você imagina Jesus chamando os serviçais e falando: olha, encha todos esses galões. Foram quase 1.000 litros de vinho, segundo a Bíblia. Enche todos esses galões com água. Aí Jesus vai lá, abençoa e fala: pode beber. Aí o cara vai experimentar e tem lá água com gás. Seria estúpido, não seria? Mas sabe por que Jesus não fez isso? Porque ele não estaria transformando a essência, ele estaria apenas alterando as características. Ei, preste atenção. Quando Jesus transforma a água em vinho, ele está fazendo o seguinte: bom, você é água e agora eu vou trazer você para uma nova realidade. Agora você é vinho. Através da transformação, a glória de Deus é revelada. Agora, sabe por que seria estúpido se ele transformasse água em água com gás? Porque a característica é diferente, mas continua sendo água. André, onde é que você quer chegar com isso? Eu quero dizer que, meu irmão, se você não foi transformado por Deus, mas você apenas teve características transformadas, você apenas é um cara agora que não xinga mais, você é apenas um cara agora que não reclama mais com seus pais, você agora é apenas um cara que, preste atenção, você não foi transformado ainda, você só tem características diferentes do que tinha antes. Evangelho não veio para melhorar quem você é, Evangelho veio para transformar quem você é. É transformação. Pode aplaudir a ele. Evangelho é transformação. Sabe outra coisa que eu aprendo com isso? Cara, isso eu meditei hoje à tarde. Eu falei: Deus, eu vou falar isso, vão achar que é ridículo, mas glória a Deus que de alguma forma você entendeu. Eu falei: Senhor, dá exemplo de água com gás. Vai lá, filhão, eu sei o que eu estou fazendo. Amém, vamos embora. Sabe outra coisa que eu acho interessante? Se Jesus tivesse apenas transformado água em água com gás, outra coisa surpreendente aconteceria. Ele ia no máximo entreter a galera que estava ali olhando, mas ele não supriria a necessidade deles. Sabe por que o projeto de Deus é que você seja transformado? É porque só quando você for transformado, a necessidade de toda a criação, que a palavra diz que aguarda ansiosamente pela tua manifestação, vai ser suprida. Enquanto eu me contentar em ser um crente melhor, enquanto eu me contentar em ser uma pessoa melhor, enquanto eu me contentar em ser apenas um filho melhor, eu não consigo revelar a glória de Deus, porque em qualquer outra religião isso está disponível. Você pode ver qualquer outra religião, as pessoas conseguem ficar mais calmas, mas ficar calma não significa ter paz interior. As pessoas conseguem ser mais equilibradas, mas ter equilíbrio não significa saber de onde veio e para onde vai. Ei, preste atenção, Evangelho ele é poderoso porque ele não quer alterar características que você tem, ele quer transformar plenamente quem você é. E é isso que Jesus estava fazendo, transformando água em vinho. O primeiro milagre dele, eu creio que diz respeito à essência de todo o Evangelho dele. Porque Jesus ele transformou todos aqueles que creram nele agora em novas criaturas. A palavra de Deus diz: olha, as coisas velhas passaram, ou seja, as características da sua antiga natureza passaram. A essência da sua antiga natureza passou e a identidade da sua antiga natureza passou. E eis que em Cristo foram feitas novas todas as coisas, ou seja, você nasceu de novo com uma nova natureza, uma nova essência. E com novas características também, isso faz parte do pacote. 2017 é um ano da gente ser transformado em todas as áreas. Sabe, na época da festa, na época de Jesus, em que ele fez esse milagre, a festa de casamento, ela levava dias, e o vinho representava a alegria da festa. Se acabasse o vinho, era motivo de desonra para toda a família.
Se acabasse o vinho, era como se a festa estivesse acabando. É interessante porque eu creio que o que Jesus fez foi manter a festa. E aquilo que a gente faz todo sábado, domingo, terça e todas as vezes que a gente se reúne é celebrar uma festa que acontece nos céus. É como se a gente apresentasse e falasse: Deus, está aqui a água sendo transformada em vinho, a festa não vai parar. Aí chega terça-feira, Senhor, está aqui mais água sendo transformada em vinho, essa festa não vai parar, até que o Senhor diga: agora é chegada a hora, vem para o Pai, vem para casa. Eu não sei você, mas eu quero transformar todos os lugares por onde eu passar. Toda vez que eu tenho oportunidade de compartilhar uma palavra, existe dentro de mim um senso de urgência, porque eu sei que você está me ouvindo, e a diferença que vai fazer na tua vida não é se o meu sermão é bom ou não, mas é se existe vida de Deus fluindo de mim ou não. Onde há vida de Deus, há transformação. Tem uma geração aguardando para que a gente se levante e manifeste a vida dele, a gente transforme tudo ao nosso redor. E esse é o propósito de Deus para 2017. Sabe, eu quero falar um pouco mais daquilo que Deus tem para nós esse ano. Quantos querem ouvir? Diga amém. Amém. Toda transformação, ela muda 3 coisas. Eu já falei sobre isso ainda há pouco, mas eu quero que você repita isso comigo. Você pode declarar: quando eu sou transformado, a minha natureza é transformada, a minha identidade é transformada, e os meus propósitos são transformados. Sabe, o propósito dessa revolução que nasceu dentro de nós é revelar a glória de Deus. E eu estou falando isso para uma geração que está sofrendo de crise existencial. Eu nunca vi tantos jovens que desejam viver os sonhos de Deus, mas não têm a menor ideia do chamado que tem. Sabe uma coisa que me chama a atenção? A gente sabe muito bem o que a gente não quer ser, mas a gente não sabe ao certo o que a gente foi gerado para ser. E eu vou te dar um exemplo disso. Sabe uma das bandeiras que a nossa geração está levantando? É que nós não queremos ser religiosos. Cara, é impressionante e eu me alegro muito com isso. Isso é uma verdade que você encontra em toda a nossa geração. Você pode ir em qualquer igreja, você pode ir em qualquer lugar. A nossa geração, ela não suporta mais ser religioso. E o que é religiosidade? Entenda, religião é algo bom, mas religiosidade é quando eu pego todo o poder que existe na palavra de Deus, todo o poder que existe no nome de Jesus e todo o poder que existe no sangue de Jesus, e eu coloco isso debaixo da importância que eu dou à cultura religiosa da minha igreja. Isso é religiosidade. Então a nossa geração tem levantado essa bandeira: a gente não quer ser religioso. Quantos aqui querem ser religiosos? Levante a mão. Ninguém distraído? Quantos não querem ser religiosos? Levante a mão. Glória a Deus, a gente não quer ser religioso, isso é legal. Mas pelo que mais a gente vai ser lembrado? Porque será que o nosso legado vai ser só daquilo que a gente não quer ser? Eu não quero ser religioso, eu não quero ser pecador, eu não quero estar perdido, eu não quero viver sem propósito. Ok, mas esse não vai ser o seu legado, isso apenas parte da tua caminhada com Deus, pelo que você vai ser lembrado. Sabe, isso mexe comigo. Eu estava lendo um livro hoje e uma pergunta do autor mexeu comigo. A pergunta dele foi: se Deus se revelasse para você hoje e perguntasse o que você quer, o que você pediria a Ele? Há anos só vem uma frase na minha cabeça: eu quero transformar a minha geração, eu quero mudar a minha geração. André, você não acha que é muito pretensioso? Não, eu não acho, depende do que você entende por geração, porque eu acredito que vocês fazem parte dessa geração. Se eu conseguir de alguma forma incendiar o coração de vocês, eu estou transformando a minha geração também. Agora você imagina se em cada lugar do Brasil jovens se levantarem para compartilhar e revelar o amor de Deus, a gente vai de fato transformar essa geração. Sabe, não se limita a mim, pelo contrário, começa em mim. Para mim vai ser maravilhoso chegar daqui a alguns dias com Cecília um pouquinho maior, com Kezinha, sentar lá no final naquele banco e ver a galera que a gente viu Deus levantando aqui, pastoreando aqui na frente. Isso para mim traz sentido de propósito. Eu fui levantado por Deus para incendiar a minha geração. É sobre isso que eu quero falar nessa noite. Sabe, o seu legado não pode ser baseado no que você não foi.
1 Pedro 2,9 diz: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo exclusivo de Deus. Agora, para qual propósito? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Você pode celebrar Ele por isso. Sabe, é maravilhoso porque 1 Pedro 2,9 diz respeito a quem nós somos, ou seja, ele está revelando a nossa identidade e a nossa natureza. Ele está dizendo: olha, vocês são identidade e natureza, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Agora ele está revelando o propósito. Para quê? Para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu não posso me contentar com a primeira parte dessa revelação. Eu não posso entender isso, ei, preste atenção. Eu não posso ouvir isso no culto de sábado, chegar em casa e falar: bom, vou dormir tranquilo porque eu sou sacerdócio real, eu sou povo exclusivo de Deus, eu sou geração eleita, está tudo certo. Amanhã eu vou para Itacoatiara e vida que segue. Nada contra para Itacoatiara. O problema é se a sua vida se resumir só a ir para Itacoatiara. E eu não estou dando direta para ninguém, não estou dando direta, juro. Eu estou falando diretamente. Se esse é teu caso, ainda dá tempo de você mudar a tua história. Cara, hoje eu cheguei de manhã. Hoje eu cheguei de manhã no casarão. Eu só saí, cheguei um pouco atrasado. Eu só saí para chegar aqui e compartilhar algo de Deus. Sabe o que eu aprendi? Ninguém pode dar aquilo que não tem. Um dia algo nasceu no meu coração. Eu falei: Deus, eu quero compartilhar a verdade. E Ele me ensinou: filho, ok, então receba de mim a verdade antes para compartilhar. Porque senão é só um cara tentando falar boas ideias te entretêm por um tempo, boas ideias te mantêm atentos por um tempo, mas vai chegar um tempo que você vai perceber que boas ideias não te transformaram. Eu quero olhar para daqui a um ano, cara, e ver você completamente transformado em Deus. E é por isso que eu tenho que compartilhar aquilo que vem dele. Sabe, ir para Itacoatiara, como a gente está falando há 30 segundos atrás, não é o problema. A gente ter uma vida cheia de lazer não é o problema. A gente estar sempre em comunhão com os amigos não é o problema. Pelo amor de Deus, não tem nada a ver com isso. O problema é quando a gente resume a nossa história a isso. Cara, não sei você, mas todos os dias que eu me levanto, existe dentro de mim um senso de urgência. Eu sei que existem pessoas morrendo porque eu ainda não falei do amor de Deus para elas. Eu sei que existem pessoas desistindo do chamado porque eu ainda não falei do amor de Deus para elas. André, mas você está restrito a uma plataforma, cara. Falar do amor de Deus é para aqueles que estão nos hospitais e em missões também. É por isso que a multiforme graça de Deus completa o corpo. Eu sei que tudo aquilo que Ele me der para fazer, eu quero manifestar a glória dEle. Eu estou vendo jovens sendo impactados aqui desde o início do ano passado. Eu estou vendo jovens sendo transformados. Agora, o meu convite é: o que está faltando para você fazer parte ativamente dessa revolução? Ei, 2017 não é uma página nula no teu calendário. 2017 é uma página em branco. Que história você quer escrever esse ano? Quantos aqui querem mudar completamente a sua geração? Digam glória a Deus. O convite de Deus é: dá então, filho, o primeiro passo. Dá o primeiro passo, cara. Se a gente ficar olhando as circunstâncias, a gente não faz nada. Se a gente ficar olhando o que as pessoas pensam a nosso respeito, a gente nem sai de casa. Sabe o que me encoraja todas as vezes de vir aqui? É porque quando eu sei que eu não posso, quando eu tenho a convicção de que eu não tenho nada para dar, a força de Deus se revela através da minha fraqueza. Cara, eu não sei o que te limita, eu não tenho a menor ideia do que tem te prendido, eu não sei o que tem te entretido, eu não sei o que tem te cansado, eu não tenho a menor ideia, mas o que eu vim declarar nessa noite é que tudo isso você pode deixar de lado e você pode viver o melhor ano da tua vida. 2017 já começou, cara, tem alguns dias, mas ainda dá tempo de você transformar a tua história. Olha só que maravilhoso. Falar a respeito de chamado e propósito, é impossível a gente falar disso sem lembrar de algo que aconteceu com o próprio Jesus. Sabe, Jesus, ele fez algo curioso. Ele chama Pedro de diabo e ele chama Judas de amigo. Pedro chega para ele e fala: Senhor, você não vai ser traído, não vai ser vendido, a gente jamais vai permitir que isso aconteça. Então Jesus fala: para trás de mim, Satanás.
Agora Judas, quando chega para trair Jesus, dá um beijo na face dele e ele o chama de amigo. Por que esse contraste? É porque na verdade Pedro estava tentando impedir Jesus de cumprir o seu chamado. Judas estava ajudando ele. Sabe quando isso acontece? Ei, preste atenção. Isso só vai acontecer com a gente quando a gente tiver consciência do chamado que tem. Porque quando a gente não tem consciência do chamado que tem, a gente pensaria que Pedro está tendo cuidado com a gente e que Judas estava fazendo algo muito ruim. Jesus, ele sabia aonde ele precisava chegar e ele sabia quem estava tentando impedi-lo, quem estava ajudando ele. Se eu não tenho consciência do meu chamado, pessoas ao meu redor eu posso achar até que estão me impulsionando, quando na verdade estão me distraindo. Se eu não tenho consciência do meu chamado, amizades que eu tenho, eu posso achar que elas estão me ajudando, quando na verdade elas estão me mantendo dentro de uma zona de conforto. Ei, preste atenção, eu não sei o que você precisa deixar para trás, mas se existe alguma zona de conforto, 2017 é o ano de você romper com isso. Deixa para trás. Quando Pedro se coloca diante do chamado de Jesus, ele só consegue resistir porque ele sabia para que ele foi gerado. Cara, Deus é maravilhoso. E eu quero compartilhar, eu já estou quase finalizando, algo que me chamou muita atenção. Eu estava lendo um livro do Francis Chan essa semana, e ele falou algo interessante. Ele falou: sabe, muitas pessoas me perguntam sobre o céu, como eu faço para ir para o céu? Se eu me divorciar e casar de novo, eu vou para o céu? Eu preciso ser batizado para ser salvo? Se eu estiver transando no meu namoro e eu morrer, eu vou para o céu? Se eu cometer suicídio, ainda assim eu posso ir para o céu? E sabe o que ele diz no livro? Ele diz: essas perguntas, elas revelam uma tragédia da nossa geração, porque a nossa preocupação é muito maior com a garantia do céu do que com a vontade do Pai. A nossa geração muitas vezes está muito mais preocupada em tipo: bom, eu quero ir até o limite em que eu não perca a salvação, mas que gere prazer para mim. Então, até aqui é pecado, até aqui é legal. E ele diz o seguinte: ao invés de você perguntar, bom, quanto tempo eu preciso ler a Bíblia? Quando você é transformado, o teu entendimento é: como eu gostaria de ter todo o tempo do mundo para ler a palavra. Quando a gente está só com algumas características transformadas, a nossa mente pensa: bom, quanto eu preciso dar de dízimo? Quando a gente está transformado, a gente pensa: bom, até onde eu posso ir para ofertar mediante a tudo que Ele já me deu? Sabe qual a diferença? De um lado tem alguém que quer fazer aquilo que é necessário fazer, do outro lado é alguém que quer fazer tudo o que ele pode fazer. 2017 é ano de você se entregar completamente. Ei, uma vida medíocre convida a gente a fazer o suficiente para que a gente seja aprovado. É como aquele cara que ele estuda só para passar na prova. Só que tem muito mais de Deus para a gente viver do que apenas chegar no céu e descobrir que a gente foi aceito. Existe um propósito de Deus para você estar aqui, e você vai viver ele plenamente esse ano, amém? Eu estou quase finalizando, eu quero compartilhar com vocês algo que eu li e que eu achei maravilhoso. O texto diz: será que o reino que ele proclamou, a galera do louvor já pode ir vindo, acompanhe comigo. Será que o reino que ele proclamou há de ser nada mais que uma comunidade de homens e mulheres que vão à igreja aos domingos, que fazem o retiro espiritual anual, leem a Bíblia de vez em quando, opõem-se vigorosamente ao aborto, não assistem a filmes pornográficos, jamais fazem uso de linguagem chula, sorriem bastante, mantêm portas abertas para as pessoas, torcem para o seu time favorito e se dão bem com todos? Será que é só a respeito disso que diz a morte de Jesus na cruz? Ele diz: foi por isso que Jesus atravessou o horror desolador e sangrento do Calvário, foi por isso que ele ressurgiu em glória perturbadora do túmulo, foi por isso que ele derramou o seu espírito sobre toda a carne, para tornar homens e mulheres mais agradáveis e com moral melhor? Não, Jesus não morreu para nos tornar crentes, Jesus morreu para nos tornar filhos. Jesus invadiu o inferno, cara, não para que você se sinta confortável dentro de uma religião. Jesus, ele invadiu o inferno não para que você se sinta bem quando você cumprir tudo isso que eu te falei. Jesus, ele invadiu o inferno para que dentro de você nada te sacie mais do que fazer a vontade do Pai. Sabe, o diabo não foi qualquer um, o próprio diabo, ele se apresenta para Jesus e começa a tentá-lo, e depois que ele oferece tudo, ele fala assim:
Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe o que me alimenta? Jesus está declarando: o que me alimenta é fazer a vontade do Pai. Jesus não morreu, cara, para que a gente se torne melhor. Jesus morreu para que a gente se torne assim como Ele é. Sabe como uma igreja lotada de pessoas melhores vai fazer? Nada demais. Agora, sabe o que uma igreja lotada de filhos de Deus é capaz de fazer? O mundo não conheceu ainda o poder disso. Quando a igreja de Cristo começou, assim que Ele volta para o Pai, não diz respeito a pessoas que estavam confortáveis, porque eles nem sabiam ainda o que era ser igreja, eles nem tinham sido afetados ainda pela religiosidade, nem existia ainda a religião. Só para você ter ideia, quando a igreja de Atos começa, quando a igreja primitiva começa, eles não tinham nem o livro de Atos para saber o que fazer e como fazer. Eles simplesmente foram e fizeram. Agora, a boa notícia é que Atos não terminou de ser escrito, continua sendo escrita por nós. E o que eu quero te convidar é você se levantar e você continuar escrevendo essa história. Ei, sai daqui, meu irmão, com um sentimento de descontentamento. Você não vai ser mais um crente ocupando um banco de uma cadeira. Sabe por quê? Porque isso durante um tempo até te sacia, mas vai chegar um momento na tua caminhada que isso não vai fazer sentido e você vai largar. Cara, durante um tempo isso é até legal, isso te anima, tem a galera que você encontra, tem aquele movimento social no final do culto, mas depois de um tempo, algumas pessoas mudam, alguns amigos mudam, você começa a olhar para o lado e você fala: cara, quer saber, não tem sentido, porque a igreja não tem sentido pelo aspecto social dela. A igreja não tem sentido por quão divertida ela é, a igreja não tem sentido por quão criativa ela é, a igreja não tem sentido por quão inovadora ela é. A igreja de Cristo tem sentido quando Ele é o centro, quando Ele é a verdade, quando Ele é o propósito, quando Ele é. Quantos aqui querem ser uma igreja como Ele é? Quantos aqui querem se levantar dentro da sua casa assim como Ele é? Quantos aqui querem invadir essas ruas e revelar o amor de Deus assim como Ele é? Cara, esse é o projeto de Deus para 2017. Eu há muito tempo atrás desisti de ser crente, porque me apresentaram algo melhor. A palavra de Deus me disse que em Cristo eu posso ser filho. E é tão melhor ser filho, porque quando eu sou crente, a religião me diz o que eu não posso fazer. O Evangelho diz o que Ele já fez por mim. Quando eu sou crente, a religião me diz como eu devo me vestir. O Evangelho diz: filho, vem do jeito que está, porque eu troco as suas vestes. Sabe, a religião coloca homens no centro das coisas. A religião coloca liderança acima de todas as coisas. Uma igreja genuína, e eu creio que a gente faz parte dessa igreja, é uma igreja que busca Jesus como centro de toda a verdade, Jesus como centro de toda a história. A minha história só foi transformada quando Jesus se tornou o centro dela. E eu quero finalizar. Eu quero saber se eu tenho mais 2 minutos, amém? João 4,16 diz que Deus é amor. Quantos creem nisso? Digam glória a Deus. Olha que maravilhoso. Deus é amor. Em nós, amor é uma qualidade. Em Deus, amor é a sua própria identidade. Você está aqui, cara, e eu não tenho a menor ideia de qual é a tua relação com Deus. Eu vim dizer que Deus não tem amor para te dar. Deus, Ele é o próprio amor. Ele é a essência do amor. Ele é o início do amor. Ele é a plenitude do amor. André, você está falando isso, mas você não tem a menor ideia, cara, do que eu já passei. Eu não tenho a menor ideia, mas eu sei o que você pode viver em Deus. Deus é amor e Ele quer te envolver com esse amor. Sabe, aconteceu algo interessante essa semana e eu vou finalizar compartilhando isso. Eu fui lá para Cabo Frio semana passada, a gente começou um GC lá. E preste atenção, por favor, eu sei que isso vai falar com você de alguma forma, porque isso mudou toda a minha semana. A gente começou um GC lá e eu cheguei em casa com Kezinho e Ceci. Minha mãe estava lá, muito feliz de receber a gente. Eu falei: mãe, cadê papai? Ah, ele está no escritório, filho, já está vindo. Eu falei: beleza, eu vou lá no quarto então descansar. E aí eu deitei, estava com muita dor de cabeça. E daqui a pouco eu começo a ouvir a voz do meu pai.
deixa esse amor envolver o teu coração, cara. Deixa ele se revelar como um bom pai que ele é. Deixa a bondade de Deus envolver cada palavra que está saindo da minha boca. Aceita esse amor, se envolve por esse amor. Olha só que coisa incrível. Eu ouço a voz do meu pai, eu me levanto. Aí quando eu abro a porta, tá ele lá. E ele falou: e aí, pastorzão? Aí eu falei: pai, não me chama de pastorzão não. Não, pô, você é meu pastorzão. E aí, pastorzão? Aí eu fui para o banho, me arrumar para o GC, e aquilo me incomodou tanto. Sabe, aquilo não me trouxe alegria, aquilo não me trouxe honra, aquilo não me trouxe... Aquilo me incomodou. E eu tomando banho, eu falando com Deus: Deus, por que eu estou tão incomodado do meu pai me chamar de pastorzão? E eu entendi. Quando eu tomei banho, eu saí, eu falei: pai, não me chama mais de pastorzão. Ele falou: por quê, filho? Eu falei: porque qualquer um pode me chamar de pastorzão. Na minha igreja todo mundo brinca e me chama assim. Entre os jovens todo mundo chama assim. Qualquer pessoa que não tenha a menor intimidade comigo pode me chamar assim. Mas não tira de mim aquilo que só você pode me dar. Só você pode me chamar de filho. Só você pode me chamar de filho. Sabe qual é a minha alegria em estar em casa? É quando ele me abraça e fala: e aí, filhão? E aí, filhão, como é que você está? Como é que está a igreja? Como é que está a Kezinha e Cecília? E aí, filhão, tá tudo bem aí em Niterói? Filhão, tô com saudade de você. Filhão, papai te ama tanto. Ei, não tem nada que meu pai possa me chamar que me dê mais alegria do que me chamar de filho. Não tem nada que ele possa fazer que me dê mais alegria do que me sentir como um filho. E é isso que eu quero ministrar sobre a tua vida nessa noite, sabe? 2017 está começando. Deus tem projetos grandes para você. Deus tem algo sobrenatural para a tua família. Deus, ele vai transformar a tua história. Mas tudo isso começa na simples revelação de que Ele é um bom pai e Ele te ama como um pai ama um filho. Se você crê nisso, eu quero te convidar a ficar de pé e eu quero orar com você. Eu quero orar com você. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos em nome de Jesus e deixar esse amor furioso invadir o teu coração. Sabe, não importa como o mundo te vê, não importa nem como a tua família te vê, não importa os títulos que você tem, não importa se você não tem título nenhum, se você é rejeitado, se você tem status, se você é grande diante dos homens, se você tem sido rejeitado pelos homens. A despeito de todas essas coisas, eu vim nessa noite declarar que existe um Deus que é Pai e Ele te chama de filho. A minha pergunta é: aonde estão os filhos de Deus nessa noite? Aonde estão os filhos de Deus nessa noite? Uou! Hoje a gente vai falar sobre grandeza e eu comecei de forma quase que despretensiosa falando sobre isso há uma semana ou uma semana e meia atrás. Só que são tantos princípios que eu creio que Deus quer estabelecer, que era uma mensagem que está se tornando quase uma série. Então você que já ouviu alguma dessas mensagens, eu queria que você abrisse o seu coração, porque eu não quero falar sobre as mesmas coisas, mas eu quero falar sobre princípios que vão levar a gente para o mesmo lugar. Amém? Eu quero falar sobre grandeza, e é interessante porque falar sobre grandeza na igreja evangélica, protestante, algum tempo atrás, era quase que falar sobre soberba, ou a gente se envaidecer. Por isso, muitas vezes a gente aceitou essa teologia, que ela parece mais crente. Irmão, olha para mim, olha que louco isso. Todas as vezes que alguém fala que você tem que ser menor, que você tem que ter menos expectativa, que você tem que buscar menos coisas, parece que a gente está sendo mais crente, a gente está sendo mais zeloso, quando na verdade, a gente só está desperdiçando aquilo que o nosso Pai já liberou para nós. Você não é mais crente ou menos crente se você usufruir da grandeza de Deus em você ou não. Você só está desperdiçando mais ou desperdiçando menos, essa é a lógica. Então ser grande significa corresponder a algo que Deus já estabeleceu para mim. Você está comigo? Diga amém. Eu acredito de verdade que como pastor, se eu alcanço você, mas não desperto você, eu só estou entretendo você. Pega essa chave, irmão. Se eu te alcanço, mas não te desperto, eu só estou te entretendo. E é exatamente assim que muitos ministérios estabelecem a sua história. Alcançam e administram, mas não despertam. Por quê? Porque tem muita gente insegura, preocupado com a porção que Deus depositou sobre o outro, mas a gente entende que se Deus não começar a ativar a porção que colocou sobre cada um aqui, a nossa igreja tem um prazo de validade muito limitado.
Ninguém quer vir aqui ouvir o André falar por semanas consecutivas. Existe algo de Deus em você que precisa ser ativado. Existe algo de Deus em você que precisa transbordar, ser multiplicado. Então o meu papel aqui é trazer você para ouvir algo de Deus que agora as pessoas vão ouvir a partir de você. Está comigo? Diga amém. Para que você está aqui nessa manhã? Diga com autoridade, diga, eu estou aqui para ser ativado. Eu quero ativar você. Esse é o papel da igreja, irmão, dar luz ao futuro. O papel da igreja é construir algo novo. O papel da igreja é estabelecer algo que não existe. O papel da igreja é ser visionária. A igreja precisa ser mais visionária do que o mundo. A igreja precisa ser mais criativa do que o mundo. O problema é que a gente aceitou um papel de reatividade. A gente reage àquilo que está acontecendo, quando na verdade nós deveríamos assumir o protagonismo na construção da história. Eu não sei se você sabe, mas Miami está em chamas. Alguém já ouviu falar? Miami on fire. Está todo mundo da Califórnia e de Nova York vindo para cá. No mês passado, 33 mil drive licenses foram transferidas, se eu não me engano, de Nova York só para a cidade de Miami. Então a gente era um lugar onde o mundo passava férias, agora Miami está se tornando um lugar onde os americanos querem estabelecer raiz também. Talvez seja a primeira vez na história dessa região que americanos estão começando a ter um desejo de estabelecer raízes com Miami. Porque para grande parte do norte e alguns outros estados americanos, o máximo que se pensava era comprar uma casa de praia em Miami. Passar férias quando lá faz frio. Mas tem pessoas que estão vindo para cá para estabelecer algo. André, o que isso tem a ver com a minha história? Irmão, no momento em que pessoas estão vindo para cá, a igreja precisa estabelecer novas realidades. Não dá para a gente daqui a 5 anos falar, cara, Miami explodiu, o que a gente vai fazer? Não, Deus já está nos dando a oportunidade de antecipar o novo óbvio. Você está comigo? Só que existem alguns pontos sobre grandeza que a gente precisa lembrar. O primeiro ponto que eu queria compartilhar é que nem todos querem que você desperte. Irmão, nem todos querem que você desperte. Por que, André? Porque é conveniente você permanecer onde você está. Nem todos querem que você desperte para o teu chamado, nem todos querem que você desperte para a tua grandeza, nem todos querem que você desperte para o teu destino. E a culpa é deles? Não, a culpa é sua, que permite que outros definam o limite que você vai viver. Irmão, a gente tem que assumir uma alta responsabilidade e entender que a vida que a gente está vivendo em Deus está diretamente ligada à nossa busca, à nossa fome, à nossa expectativa, à nossa entrega. Você está comigo? Então a gente ora pouco e quer que Deus responda muito. A gente semeia pouco e quer que Deus libere muito. A gente busca pouco e quer que Deus faça muito. Quando na verdade a gente precisa entender que se existe ausência de grandeza em mim, é porque existe ausência de fome em mim. Irmão, é impossível alguém que tem fome pelo sobrenatural de Deus não ser ativado por Deus para viver o sobrenatural. Então o primeiro ponto que eu queria compartilhar é que nem todos querem que você desperte. Por quê? Porque é conveniente para eles. Eu vou dar um exemplo bíblico, a história de Saul e Davi. Olha que interessante, a Bíblia diz que quando Saul ele estava atormentado, eu vou usar esse termo para não ficar tão pesado. Enquanto Saul se sentia atormentado algumas noites, ele pedia para que trouxessem Davi. Então Davi tocava a harpa e o louvor de Davi acalmava o coração de Saul. Então para Saul a pessoa de Davi é incrível, enquanto é só alguém que acalma o coração dele. O problema para Saul é quando Davi começa a ser alguém que também tem um carinho do povo. Você percebe que é a mesma pessoa. O que mudou na relação de Saul e Davi? O problema não era Davi. O problema é quando Davi despertou para a grandeza de Davi. O problema de Saul, irmão, não era com Davi, não era pessoal. O problema é que o menino que tocava a harpa agora está tocando multidões. A Bíblia diz que Davi, quando começa a matar os inimigos de Israel, olha o que acontece. Começa uma música a ser cantada nas ruas. Começa uma história a ser falada nas ruas. Essa história é ela, olha, Saul matou milhares, Davi matou dezenas de milhares. A gente percebe na história de Saul uma síndrome, que eu gosto de chamar de síndrome do irmão mais velho. Qual que é a síndrome do irmão mais velho? É quando a gente quer que o outro cresça, desde que não cresça mais do que a gente.
Então Saul olha para Davi, enquanto Davi é pequeno, está tudo certo, mas quando Davi desperta para a grandeza, aí começa um problema. Você quer um outro exemplo claro na Bíblia? A história de José. A Bíblia diz que quando José compartilha com os irmãos o sonho que havia tido, os seus irmãos passam a odiá-lo ainda mais. Os irmãos de José tinham um pequeno problema com José, mas tinham um grande problema com os sonhos de Deus para José. Eu lembro de uma história, não dá para saber até que ponto ela é verídica ou não, mas reza a lenda que quando o Rock in Rio explodiu, a primeira versão do Rock in Rio, logo depois o governador do estado mandou destruir a cidade do rock. Tinha explodido, virou um evento global, tocou pessoas do mundo inteiro, várias bandas famosas foram para o Rio, foi épico, o primeiro Rock in Rio foi épico, marcou um início de um tempo, colocou o Brasil no circuito de eventos internacionais. E aí reza a lenda que foi destruída a cidade do rock, e numa reunião onde isso foi decidido, dizem que o governador falou assim entre os seus executivos: a gente precisa parar esse menino, porque o menino está crescendo demais. Então você percebe que o problema do governador não aconteceria se aquele evento não tivesse tomado uma proporção menor. O problema dele é porque ele percebeu que alguém despertou mais do que ele gostaria que despertasse. André, eu não estou entendendo aonde você quer chegar. Eu quero chegar num ponto simples. Enquanto você é neutro, o inferno não tem problemas com você. Mas quando você começa a acordar para quem você é e o que você carrega, aí você se tornou um problema. Tem uma frase do Irving McManus que eu compartilhei alguns meses atrás. Ele diz o seguinte: não vivermos com Deus nos coloca em perigo, mas caminharmos com Deus nos torna perigosos. Então o André até 16 anos atrás vivia em perigo. Tinha momentos de bons e momentos ruins, tinha momentos em que coisas quase aconteciam. Alguém que já viveu essa estação em que parece que tudo quase acontece? Está a ponto de fechar o negócio, bum, não acontece. Está a ponto de viver um romper, não acontece. Essa inconstância é comum para quem não caminha com Deus. Agora, depois que a gente começa a caminhar com Deus, você acha que tudo vai ficar mais facilitado? Não, não vai. Porque quando um gigante acorda, o inferno se levanta também. Eu quero falar sobre grandeza, irmão, porque existe uma mentira no nosso meio de que é melhor não despertar tanto, porque está confortável do jeito que está. Uma das coisas que eu mais ouço com pessoas que começam a ser despertadas e começam a perceber algumas retaliações é: pastor, antes de eu me envolver, eu não tinha esse tipo de problema. Pois é, porque para o inferno você não era um problema. Para o inferno você era neutro, era passivo, para você estava tudo bem. Mas quando você entende quem você é, irmão, todo o inferno vai tentar se levantar para parar você. A boa notícia é que existe alguém que já levantou primeiro. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Agindo Deus em nosso favor, quem impedirá o seu agir? Então, para uma igreja nascer em Miami, coisas se levantaram contra isso. Para uma igreja nascer em Fort Lauderdale, coisas se levantaram contra isso. Para alguns milagres de Deus serem gerados nos próximos meses na tua casa, coisas vão se levantar contra isso. Eu preciso ter esse entendimento. Alguém está recebendo algo de Deus essa manhã? Nem todos querem que eu desperte. Nem todos querem que eu desperte. A verdade é que as pessoas percebem quanto o gigante acorda, irmão. As pessoas percebem, o olhar é diferente. Você consegue ver chama nos olhos de quem está conectado com o seu propósito. Quem desperta não é mais refém das circunstâncias, você não depende mais de aprovação de outros. Na verdade, você não está nem mais aí para aprovação de outros. Você sabe quem você é, o que você carrega e para onde você está indo. Então despertar significa: eu não sou mais refém de ninguém, porque eu já fui comprado, eu já tenho um dono. Deus é o meu dono, Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, Ele é o meu socorro presente na hora da angústia. Ele me fez, Ele me deu propósito, Ele vai cumprir o que prometeu. Então eu não estou preocupado com o que pensam, porque a única opinião que para mim é importante é daquele que me fez. Verdade, você nunca mais vai se acostumar com nenhuma outra coisa além daquilo que você foi chamado para ser. É como apurar o paladar, irmão. Eu não sei se alguém já viveu isso, mas depois que o seu paladar é apurado, você nunca mais consegue aceitar qualquer coisa. Faz sentido? Depois que a gente come um queijo de verdade, qualquer coisa que diz que é queijo, mas não é queijo, parece plastificado, emborrachado. A gente amava aquilo. Até que um dia apresentam pra gente o que de fato é um queijo. Esse é o meu medo de experimentar café gourmetizado e começar a gostar. Eu prefiro Bustelo, Pilon, torra escura, bem forte e bem doce. Pastor, eu trouxe um da Colômbia, não quero.
Pastor, eu trouxe, não quero, porque eu já vi pessoas que são tão viciadas com um bom café gourmetizado que elas medem a temperatura da água, a quantidade da água, o tempo que vai ficar. Fala, eu não quero isso para mim. Eu quero poder continuar chegando na casa de alguém e falar, quer que passe um café? Quero. E eu não estou nem aí qual é o café que vai vir, desde que seja forte e muito doce. É verdade ou não? Você começa a conhecer o que é bom, você não quer voltar para aquilo que antes estava bom para você. Você quer um outro exemplo claro? Alguns agora vão até se emocionar quando lembrarem disso. Direção hidráulica. Você só dá valor à direção hidráulica, irmão, quando você tem o primeiro carro. Difícil é voltar a ter um agora que não tem direção. Faz sentido? Você estava feliz com o teu carro sem direção. Qual que era o único opcional dele? Trava elétrica. Aí você pega um carro com direção, você fala, existe vida além da trava elétrica, irmão. Aí você dá o segundo update. Direção com câmbio automático. Você fala, peraí, dá para eu ir de um lugar para o outro sem passar marcha? Se eu esquecer de tirar o pé da embreagem, ele não vai morrer? Pois é. Aqui já tem uns 50 anos já que a galera está nessa. Eu comprei minha picape old school, ano 95, ela já tem direção hidráulica, câmbio automático, ar-condicionado e retrovisor elétrico. Eu falei, uau, no Brasil isso ainda é um opcional vendido à parte. Mas por que aqui isso já faz parte há muito tempo? Porque depois que você conhece o que é bom, é difícil você querer aceitar qualquer realidade abaixo disso. Está comigo? Agora, eu só estou ilustrando com café, câmbio automático, direção hidráulica, para trazer você para um lugar. Assim é você quando desperta para o teu chamado. Não dá para viver como se fosse qualquer um, depois que você entende que você carrega a própria vida de Deus dentro de si. Você não está mais refém do lugar, você não está refém das circunstâncias, você não está refém de nada que é exterior, você não está refém de opinião de homens. Irmão, é muito bom despertar, porque pessoas bem resolvidas são pessoas que despertaram para a grandeza. Eu vou falar diante de Deus, eu estou num púlpito com muito temor com esse ambiente que a gente está aqui, tem sei lá quantas pessoas online porque tiraram aqui a referência para mim, mas eu queria falar diante de Deus uma verdade. Se a gente precisasse recomeçar, para mim é indiferente o lugar, o tempo, como, porque eu já entendi que tudo que eu vou viver não está ligado à geografia, ou ao tempo, ou à economia, mas está ligado a uma palavra. Deus me despertou para algo que é de interesse dele, então o próprio Deus é o maior interessado em fazer o que prometeu que faria. Então Deus pode começar algo no Peru, Deus pode começar algo em Miami, Deus pode começar algo em São Caetano do Sul. Por quê? Porque não tem a ver com o lugar, mas tem a ver com aquilo que Deus prometeu para você. Você está comigo? Sabe alguém que entendeu isso? Abraão. Abraão entendeu que ele não era mais alguém que correria atrás de bênçãos, mas Deus tornou ele a própria bênção. A Bíblia diz que Abraão sai do lugar que ele estava, do meio da parentela dele, e vai para um lugar que ele nem sabia qual era. E quando chega lá, ele prospera. A Bíblia diz que ele prospera tanto, a ponto de ter um problema. Quantos querem ter esse bom problema? Qual que é o problema que você está tendo, Abraão? Cara, eu prosperei demais, não tenho onde guardar. Tem tanto rebanho que os meus pastores estão brigando com os pastores do meu sobrinho. Cara, não está dando. O que a gente faz? Vamos separar. Então Abraão fala para o sobrinho dele, escolhe o lugar que você quiser e eu vou para o outro. Aí ele olha de um lado o deserto, ele olha do outro os campos. Essa história você já sabe. Ele fala, eu quero ir para lá, tem campos, é florido, é frutífero. Abraão fala, tá bom. Porque Abraão entendeu que ele era a bênção. Nos campos eu vou prosperar, no deserto também. Na crise eu vou prosperar. No momento em que a economia está favorável, também. Em 2020 eu vou prosperar, em 2021 também. Quem despertou para a grandeza não é mais refém das circunstâncias. Irmão, eu queria tanto, de verdade, que isso se tornasse uma verdade para a gente tão inabalável, a ponto da gente não ficar mais olhando para o dia, para saber como que vai ser. Como que vai ser? Não, a previsão é que esse ano vai ser chuvoso, então a gente já diminui expectativas. Não, irmão, a gente não deve se mover por uma previsão quando se tem uma palavra. Eu não dependo de previsões, eu tenho uma palavra. Se pessoas dissessem, Miami é o lugar com a menor probabilidade de algo acontecer, tudo bem, Deus me deu uma palavra. E se não for aqui, Deus vai usar aqui para tocar onde for, mas algo sobrenatural vai acontecer. Por quê? Porque nós temos uma palavra. Irmão, toda pessoa que recebeu uma palavra de Deus, despertou para a grandeza, não consegue mais voltar a ser quem era.
E essa é a crise de muita gente que vem para cá para passar meses e acaba estabelecendo uma história. Por quê? Porque você já começou a construir algo novo, você não aceita a possibilidade de voltar para onde você estava. Alguém já viveu essa experiência? Você recebeu um primo que veio visitar por um mês, ele acabou estendendo 6, daqui a pouco quando você vai ver, seu primo tem um business e ele mudou a história dele. Por quê? Porque ele entendeu que existe algo além do bairro que ele conhecia. A gente não pode ter uma fé bairrista em achar que Deus vai fazer na medida daquilo que eu conheço. Deus, o Deus ilimitado que criou todas as coisas, continua pronto para fazer de forma sobrenatural, superabundante, ilimitada. O que vai definir aquilo que eu vou viver em Deus não é o quanto Deus pode fazer, mas é o quanto eu estou disponível para que Ele faça. Eu posso pregar essa mensagem por 20 anos e ainda assim talvez só 20% de quem ouve vai despertar para isso. São muitas camadas de sofismas e pensamentos e eu tenho certeza que tem pessoas que devem estar pensando, ele está falando sobre grandeza porque ele quer levar a gente para algum lugar. Eu falei sobre isso em Fort Lauderdale. Eu falei, eu estou pregando sobre grandeza, 10% de quem está aqui vai achar que eu vou levantar alguma oferta extravagante no final do culto. Sabe por que você pensa isso? Porque a grandeza ainda é assustador para você. Eu não estou despertando você porque eu preciso que você faça algo. Eu estou despertando você porque você precisa fazer algo. Olha o que a Bíblia diz, irmão. Sem mim, está lá em João 15. Deixa eu pegar essa passagem aqui, ó. João 15:5 diz, eu sou a videira e vocês são os ramos. E se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. A palavra está dizendo que sem Deus você não pode fazer coisa alguma. Declara comigo, em nome de Jesus, só para parecer um pouco mais interativo. Diga, sem Deus eu não posso fazer coisa alguma. Agora entende isso, irmão. Todas as vezes que a palavra estabelece um princípio, o contrário dela é um contraponto que também foi estabelecido. Então se a Bíblia diz que sem Deus eu não posso fazer coisa alguma, a Bíblia também está dizendo que com Ele eu preciso fazer alguma coisa. Gente, eu queria tanto pregar hoje. Eu queria só 10 pessoas que quisessem ouvir hoje. Eu só queria 10 pessoas que quisessem ouvir uma palavra hoje. A palavra está dizendo, sem mim você não pode fazer coisa alguma. Agora aí comigo, irmão, você precisa fazer alguma coisa. Você precisa se envolver na construção de algo que vai além de você. Você precisa se consumir por algo que vai além de você. Irmão, você precisa despertar para a grandeza. Tem uma história que eu sou apaixonado, eu acho que eu nunca falei sobre isso, sobre a história de Esther. A história de Esther ela é impressionante. E se o teclado puder subir, só para parecer que está um pouco mais espiritual, me ajuda aí, Vaso, que hoje está difícil. A história de Esther é interessante. Talvez eu nunca tenha pregado sobre ela, porque é o nome da minha sogra. Às vezes a gente evita misturar um pouco as coisas. Estou brincando. Mas é sério. A história de Esther é interessante. Esther foi levantada por Deus para chegar até o palácio. Então, tem uma crise, eu vou resumir bastante. Tem uma crise, os judeus vão ser perseguidos e o rei deu uma ordem para que todos eles fossem aniquilados. Então, no meio de uma festa, de um banquete, o rei convoca a rainha para dançar para os convidados. E ela não vai, a rainha Vasti não vai. Então os conselheiros do rei começam a falar para ele, olha, se essa história se espalhar vai dar ruim, porque vai todo mundo saber que o rei chamou sua esposa e ela não veio, e aí a gente vai chamar as nossas esposas e elas não vão vir. Eles já estavam prevendo o que aconteceria alguns séculos depois, ok? Bem baixinho, por favor, irmão. Aí ele falou, vai dar ruim, o que vocês acham que eu devo fazer? Você deve remover ela da realeza e você deve chamar uma nova rainha. E assim ele fez. Destituiu Vasti e fez uma convocação. Ele falou, gente, é o seguinte, eu estou em busca de uma nova rainha, então todas as virgens e formosas do reino estão sendo convocadas para essa audição do The Voice lá. E aí elas foram, várias mulheres de lugares distantes foram convocadas, e aí levaram Esther. Esther era linda, mas ela não estava lá só por causa da beleza, ela estava lá porque Deus tinha um propósito para utilizar Esther. E eu quero que você pegue essa chave, olha para cá, irmão, em nome de Jesus. Deus então pega Esther e coloca ela no meio dos príncipes. Deus pega Esther e coloca ela no meio da realeza. Deus pega Esther, alguém que era completamente improvável, desconhecida, alguém que não estava nos planos, e coloca ela no meio do centro da construção da história. Deus coloca uma coroa sobre ela e ela agora se torna rainha sobre todo aquele povo. Você está comigo, né? Diga amém.
E aí o que acontece é o seguinte: a fúria do rei sobre os judeus está tão grande que ele dá uma liberação. Pode aniquilar qualquer judeu em qualquer lugar que eu tenha autoridade. Só que Esther era um deles. Esther fazia parte desse povo. Então, existe uma passagem que está lá em Esther 4:14, que eu acho maravilhoso. A Bíblia diz assim: Esther, se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a sua família, do seu pai, morrerão. Quem sabe não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha. Tem dois princípios claros aqui. Primeira coisa que Deus está falando claramente é: se você não aceitar ser usada para aquilo que eu quero que você seja, eu vou usar outro, mas a sua história vai ser apagada. O que Deus está deixando claro é o seguinte: se não for você, vai ser alguém, mas eu não vou deixar de fazer o que eu declarei que faria. Você vai deixar de participar daquilo que eu já estou fazendo? Irmão, pega isso aqui, pelo amor de Deus. Olha a palavra de Deus para Esther: ei, Esther, se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento virão de alguma forma para os judeus, mas a sua família não vai fazer parte disso. Segundo princípio que eu acho incrível nessa passagem é quando Deus logo em seguida diz: quem sabe não foi para um tempo como esse que você chegou à posição que está. Sabe, irmão, eu acredito de verdade que foi para um tempo como esse que Deus colocou cada um aqui onde está. E a gente precisa entender que se Deus não puder contar com a nossa casa, Ele vai contar com a casa de alguém, mas não vai deixar de fazer no sul da Flórida e nas nações o que Ele declarou que faria. Quando eu entendo isso, obrigado, vocês são demais. Quando eu entendo isso, eu começo a ter um pouco mais de temor em relação ao que Deus está fazendo e a necessidade de participar disso. Porque para quem não despertou para isso, a gente acha o seguinte: eu estou fazendo um favor em, de alguma forma, contribuir com o que Deus está fazendo. Eu estou fazendo um favor quando eu chego uma hora mais cedo para servir como voluntário. Eu estou fazendo um favor quando eu pego um valor menor do que o tip do almoço e oferta. Eu estou fazendo um favor quando eu venho 2 cultos na semana. Irmão, eu sou muito crente, eu venho 2 vezes na semana para o culto. Você percebe que quem não despertou para a grandeza acha que está fazendo favor, quando na verdade ainda não entendeu que Deus está contando com você para liberar favor. Entende isso, irmão? Alguém vai pegar essa chave e vai mudar a história de alguém. Se alguém for despertado aqui, eu estou feliz. Pega essa chave. Eu dormi 3 horas e meia de ontem para hoje. Eu estou bem cansado. Eu estou dando o meu melhor. E talvez esse seja um dos cultos em que eu estou sentindo a maior resistência para conseguir fluir. Eu aprendi isso ao longo do ministério. Quanto mais fome, mais orgânico é o fluir. Hoje parece que eu estou querendo empurrar para alguns aqui algo que você deveria estar desejando beber. Mas a questão é: eu estou dando o meu melhor, eu vou dar tudo que eu tenho, eu vou fazer da melhor forma que eu posso. Eu me preparei o máximo que eu podia. Por quê? Porque eu fui chamado para ser um canal de favor. Se Deus me colocar na Tailândia, eu creio, Deus estabeleceu uma fonte de favor sobre a Tailândia. Se Deus me colocar em Miami, Deus estabeleceu uma fonte de favor em Miami. Por quê? Porque não tem mais a ver comigo. Eu me tornei um canal não tem vontades, o canal não tem liberdades. Um canal é só utilizado, é uma ferramenta. Você, quando vai usar uma ferramenta, não pergunta para ela o que ela quer fazer. Você simplesmente pega ela e faz o que você precisa ser feito. Você não pega o teu telefone e fala: e aí, como é que você está hoje? Dá para a gente fazer umas ligações? Não, isso é quem Ele é, isso é quem você é. Então em algum momento eu entendi, quem sabe não foi para um tempo como esse que Deus me colocou onde Ele me colocou. Quem sabe não foi para um tempo como esse que Deus chamou a minha casa para participar de um mover apostólico. Quem sabe não foi para um tempo como esse que Deus tirou a gente de um lugar e trouxe para outro completamente improvável. Quem sabe não foi para um tempo como esse que Deus está dando para a Cecília o inglês, está dando para o Benício a nacionalidade, porque Ele vai usar como príncipes. E eles têm que entender: você não veio para cá só para poder passear na Disney. Não, filha, Deus te trouxe para cá como Esther. Ele está adornando você, preparando você. E no tempo certo, se você se calar, Deus vai usar a casa do lado. Mas quem sabe, Cecília, não foi para um tempo como esse que Deus te trouxe para cá. A gente tem que ter esse entendimento, irmão, de que Deus transiciona pessoas, Deus transiciona realidades, Deus move. E não é só para que a gente usufrua. E é isso que eu quero que você entenda. Pega essa chave.
Esté comia o que existia de melhor, vestia o que existia de melhor, morava no lugar com o que existia de melhor. Quando a gente lê o livro de Esther desde o início, você percebe que o palácio era algo que nos dias de hoje talvez a gente não tenha nada nem para comparar. Irmão, todos os tipos de mármores eram utilizados em diferentes ambientes do palácio. As colunas eram feitas pelos artistas mais habilidosos do palácio. As camas do rei para os seus convidados eram feitas em ouro e prata. A Bíblia diz no início do livro de Esther que eles fizeram uma festa para celebrar a grandeza do seu reinado, e foi 180 dias, se eu não me engano, 185 dias seguidos sem parar de festa. O rei convocou todo o povo, do maior ao menor, e por 5 dias, comida liberada e o melhor vinho do rei para todos eles. Então entende isso, ela estava usufruindo do que existia de melhor na terra. Mas ela estava lá com um propósito. Você não pegou, você vai pegar. Deus já te colocou no lugar em que você pode usufruir do que existe de melhor da terra. Mas Ele te colocou aqui com um propósito. Então se Esther está lá e ela só pensa, como eu sou favorecida. Deus me colocou no melhor lugar, para comer a melhor comida, para dormir na melhor cama. Obrigado, Deus, porque você me ama demais. Não, filha, não tem a ver só com você, mas tem a ver comigo em você. Então eu te coloquei entre os príncipes, para você ser um canal de favor entre os pobres. Eu te coloquei entre reis, para você ser um canal de favor entre o teu povo. Porque se você se calar, certamente o socorro virá através de alguém, mas a tua família não vai fazer parte disso. Irmão, eu quero finalizar essa mensagem quase como uma convocação. Olha para mim, em nome de Jesus. Se a gente se calar, Deus vai usar alguém. Se o Brasil que está na América se calar, Deus vai usar o Haiti, Deus vai usar, sei lá, a Eslovênia, Eslováquia, ou qualquer outro lugar. Se a tua família em Miami se calar, Deus vai usar outras famílias. Porque Deus não precisa de você, Ele tem prazer em fazer com você. É uma relação de aliança, não de necessidade. Deus precisa do André? Não, tem pessoas melhores do que o André, mais apaixonadas do que o André, mais preparadas do que o André. Mas Ele tem prazer de alguma forma em fazer com o André. Então, nesse tempo, naquilo que Deus me chamou para fazer, eu quero ter prazer de fazer com Ele. Por quê? Porque Ele nos chamou para um tempo como esse. Quem sabe foi para um tempo como esse que Deus te chamou para cá. Você se tornou um empresário, você tem funcionários, você tem um business. A minha pergunta é, de que forma o que Deus te deu tem sido um canal de favor para aquilo que Deus quer fazer? Você percebe isso? Você está comigo aqui? Então essa vai ser a minha mensagem até o último dia nesse lugar. Brasil, desperta e resplandece. Desperta e resplandece. Você não veio para cá para limpar a casa de gringo. A gente pode até limpar, mas não é só para isso que você está aqui. Você não veio para cá só para conseguir ter conforto. Isso Deus vai te dar. Mas existe mais do que isso. Existe mais do que isso. Você está comigo? Sabe, eu tenho sonhado algo nesses últimos dias. Eu tenho sonhado em de que forma a gente consegue internacionalizar a mensagem que Deus tem dado. De que forma a gente consegue tocar a América Latina. De que forma a gente consegue fazer com que americanos ouçam na sua liga nativa. De que forma a gente consegue transbordar. Porque quando Deus começa a fazer algo, eu creio que existe um transbordo de Deus que vai além daquilo que a gente já viu, já experimentou. Então você percebe que no início, há 2 anos atrás, a preocupação era como a gente consegue alugar uma sala que cabe 50 pessoas. Depois a preocupação é como a gente consegue alugar um auditório que caiba 200 pessoas. Depois a preocupação é como a gente consegue ter um sistema de transmitir a mensagem para tocar milhares de pessoas. Agora a preocupação é como a gente consegue criar um sistema de mobile church para tocar a costa do estado. A nova preocupação já é como a gente consegue internacionalizar a mensagem para que ela seja ouvida em outras línguas e esse mover apostólico não seja só daqui tocando as nações, mas das nações vindo para cá. Então o que eu estou compartilhando são 2 anos de ministério de pessoas completamente improváveis, do cara que está no som até o cara que está no púlpito. Cada um de nós somos completamente improváveis, somos improváveis. Somos improváveis. O nosso streaming é liderado por uma pessoa que a formação dela é mecânico de kart, liderando o streaming que toca 8.000 pessoas, 7.000 pessoas nas nações. Por quê? Porque nós entendemos que a grandeza não tem a ver com quem somos, mas o que habita em nós. Quem sabe não foi para um tempo como esse que Deus nos chamou para esse lugar? Quem sabe não foi para um tempo como esse?
Quantos pastores adormecidos aqui vieram para cá e se esqueceram que tem um chamado? Irmão, o teu chamado antecede a tua realidade hoje. Você não foi pastor, você é pastor, você só precisa despertar. Você não está aqui, irmão, para conquistar coisas. Você está aqui para fazer história com Deus. E Ele vai te dar, como despojo de guerra, aquilo que até aqui você se esforçava para conquistar. Você está comigo? Você não acredita nisso? 30% de quem está aqui não acredita nisso. Feche seus olhos, deixa eu orar com você. Feche seus olhos. E aí, tudo bem? Você acabou agora de assistir um vídeo. Se você ainda não está inscrito, já se inscreve também no nosso canal, ativa esse sininho aqui embaixo de notificação e toda vez que eu fizer uma live ou estiver transmitindo uma mensagem ao vivo, você vai ser um dos primeiros a saber. Mas eu deixei mais 2 indicações aqui que eu espero que façam muito sentido para você. Então já aproveita e clica para assistir a próxima mensagem, beleza? Seja bem-vindo ao time de incendiários e eu espero de verdade que essas mensagens mudem a sua vida como elas têm mudado a minha também. Até a próxima. Valeu! O tema da mensagem de hoje é o poder da esperança. Fala para quem está do seu lado, esperança é algo poderoso. Esperança é algo poderoso. Ressuscita casamentos, sonhos, ministérios. Faz alguém com pensamentos de morte voltar a ter projetos de futuro. Esperança faz alguém desanimado voltar a viver. A esperança tem um nome. A esperança, na verdade, é uma pessoa. O nome dele é Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele é a esperança viva. E a Bíblia diz que há mais de 2000 anos atrás, a religião tentou matar a esperança. Na verdade, a religião matou a esperança. Porque a religião dos homens odeia tudo aquilo que não tem controle. A Bíblia diz que quando Jesus ressuscita Lázaro, seu amigo, os religiosos se reúnem de imediato, desesperados. Eles falam: a gente precisa parar essa revolução. A gente não vai ter mais controle se a gente não fizer nada. E a Bíblia fala que um dia a esperança foi crucificada, ela sangrou no madeiro. Mas a Bíblia também fala que ao terceiro dia ela ressuscitou. Tem um ditado popular que você já deve ter falado e ouvido várias vezes: a esperança é a última que morre. Na verdade, a esperança é a última que morre, mas há 2000 anos atrás ela morreu de fato. A Bíblia fala sobre 2 discípulos no caminho de Emaús, voltando sem esperança para casa. Jesus então caminha ao lado deles sem que eles percebam que é Jesus que está ali. E Jesus começa a perguntar para eles: por que vocês estão desanimados? Por que vocês estão voltando? Só para você entender, o caminho para Emaús, ele simbolizava um caminho de retrocesso, ou seja, eles estão saindo do lugar da promessa, eles estão voltando, eles estão retrocedendo, eles estão desanimados, talvez desesperançosos, porque normalmente o que a gente faz quando algo que a gente espera não acontece é voltar a fazer o que a gente fazia. A Bíblia fala que quando Jesus morre, Pedro volta a pescar. A Bíblia fala que quando Jesus morre, esses homens voltam para Emaús. Então, o que a gente precisa entender é que não morreu só um homem, morreu o Messias, morreu a esperança viva. Homens caminhavam por horas, enfrentavam o sol do deserto para poder ouvi-lo falar. E naquela época, como o Espírito ainda não havia sido derramado sobre toda a carne, isso acontece a partir de Atos 2. Se você queria ser curado, você precisava ir geograficamente até o lugar onde Jesus estava. Você está comigo? Aquela mulher que fala: se eu apenas tocar na orla das vestes dele, certamente eu serei curado. Ela precisou mudar a geografia para acessar o poder de Deus. Alguém vai dizer: pastor, mas a Bíblia fala que aquele centurião fala que apenas uma ordem de Jesus era suficiente para que o servo fosse curado. De fato, mas ele precisou ir até Jesus para que Jesus ordenasse até o seu servo. Então, quando morre Jesus, morre uma esperança palpável. Você podia ouvi-lo falar, você podia vê-lo. Então entende, o contexto da morte de Jesus é um contexto em que morreu a esperança de um povo. Mas ao terceiro dia essa esperança volta a viver. E é isso uma das coisas mais poderosas da Bíblia. A Bíblia diz: o nosso choro pode durar uma noite, mas certamente a alegria vem pela manhã. Pastor, onde é que você quer chegar? Eu quero chegar num ponto simples. Talvez alguma expectativa na tua história tenha se frustrado nos últimos dias, mas eu quero dizer que esse não é o final da história.
A morte fez parte da história de Jesus, mas não foi o final da história de Jesus. A morte fez parte da história de muitos heróis da fé, mas não é o final da história deles. Talvez algo tenha sido aos teus olhos cancelado, mas eu quero declarar que se é uma palavra de Deus, no máximo foi adiado. Ninguém pode desfalar o que Deus já falou a teu respeito, ninguém pode desfazer o que Deus já fez sobre você, ninguém pode cancelar as promessas que Deus já estabeleceu. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Então qual é o desafio? Se o inferno não pode cancelar o que Deus estabeleceu, o desafio é manter o meu coração saudável enquanto eu espero. Porque o inferno não vai, Bruno, cancelar promessas. O inferno não vai desfazer o que Deus falou, mas ele pode desanimar você enquanto espera. A Bíblia fala sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. O problema não é um ventre estéril, o problema é se essa mulher em algum momento desistir de crer no milagre de que um dia ela vai ser mãe. O problema não é uma empresa com balanço financeiro desfavorável, o problema é se você desacreditar na promessa que Deus te fez, independente do cenário que você está. O problema não é se inimigos se levantam, o problema é se o teu coração se abate diante deles. Porque o inferno faz muito bem o que foi chamado para fazer. A Bíblia diz que o nosso inimigo está ao nosso derredor buscando quem possa tragar. A Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Irmão, e uma das coisas que o inferno mais rouba em nós nos dias atuais é a nossa alegria e a nossa esperança. Segundo a OMS, existe uma nova pandemia, mas ela não é viral. Tem mais pessoas que vão ser acometidas de doenças psicossomáticas, de variáveis da ansiedade, de problemas emocionais até 2030, do que qualquer outra doença, gripe ou resfriado no planeta. Eu não sei se é coincidência ou não que essa projeção do OMS acontece justamente quando se completa a Agenda 2030, mas o ponto é, em 2030, segundo a OMS, cada 10 pessoas que você conhece, se eu não me engano 7 ou 8, vão estar enfrentando algum tipo de desafio emocional. Irmão, nunca foi tão necessário uma palavra como a palavra que o Evangelho carrega, porque o Evangelho fala a respeito de uma esperança viva. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Tem um escritor israelense, eu não sei como se pronuncia o nome dele, Harari, talvez algo do tipo, é um best-seller mundial, e ele escreveu um livro chamado Homo Deus, e ele fala sobre projeções a respeito do futuro. E esse cara é contratado por grandes corporações para fazer projeções sobre o futuro. Ele é muito bom nisso. E eu não concordo com a literatura dele em grande parte, mas tem algo que me chamou a atenção. Ele diz que grande parte da expectativa de toda a humanidade ao longo da história foi sanar as doenças e lidar com a fome. Ele fala que pela primeira vez na história a gente zerou esse quadro, porque a gente hoje tem mais pessoas enfrentando doenças pelo excesso de comida do que pela falta dela. Tem mais pessoas tirando a própria vida do que pessoas morrendo em todas as guerras somadas. A gente olha para as guerras que acontecem no Oriente Médio, a gente olha para alguns desafios que acontecem no Rio de Janeiro ou em outros lugares, em outras nações. Irmão, tem mais gente escolhendo morrer do que morrendo. E esse cara ele fala o seguinte: chegamos num ponto neutro. E existe agora uma nova expectativa para o futuro. E ele fala que toda a corrida da humanidade vai ser em busca de felicidade, divindade e eternidade. Quando eu li isso eu falei, o Evangelho carrega todas as respostas para todas essas angústias. O Evangelho é uma palavra de vida eterna. Para onde iremos nós se só tu tens as palavras de vida eterna? O Evangelho é o que nos gera felicidade, porque felizes são, o Sermão do Monte é felizes são os pacificadores, felizes são, bem-aventurados são. A palavra de Deus diz: o homem que teme ao Senhor será feliz e próspero em tudo que ele fizer. Terá sua esposa sentada junto à mesa como uma videira frutífera, os seus filhos assentados ao redor da mesa como brotos de oliveira, e será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, que as suas raízes se estendem, em tudo que ele faz prospera. Mesmo em tempos de seca, suas folhas permanecem verdes, e ele dá o fruto certo no tempo certo. Alguém está comigo? Diga amém. Então entenda algo, irmão, que o mundo está em busca. Se você crer em Jesus, você já encontrou. Eu tenho uma boa notícia para você.
Aquilo que a tua alma ansiava e procurava em vários lugares, você encontrou. Aquilo que a gente procurou em pessoas, em bebidas, em vícios, em ambientes, eu quero declarar em nome de Jesus, você encontrou. Na verdade, Jesus encontrou você. Você estava como aquele homem ferido no meio do caminho, mas um bom samaritano te encontrou no meio do caminho. Ele pagou a nossa dívida, Ele derramou sobre você um óleo novo. Alguém está comigo aqui nessa manhã, em nome de Jesus? Eu vim aqui declarar que a esperança que nós carregamos, ela não vai ser roubada. A esperança e em quem nós ancoramos a nossa expectativa não vai ser transicionada. Não deixaremos de esperar em Jesus para esperar em homens, em relacionamentos. Mulheres, olha para mim, tem muita mulher frustrada porque está esperando que o outro preencha em si algo que só Deus pode preencher. Não é um homem que vai preencher o teu vazio, é Jesus que vai fazer isso por você. Homens, olhem para mim, tem muito casamento que tinha tudo para ser extraordinário e não está durando muito porque duas pessoas incompletas estão esperando que o outro complete a si. Na verdade, o casamento não é uma resposta para que ninguém complete o teu vazio. Casamento é uma decisão em que duas pessoas completas decidem transbordar um homem que sabe quem é e o que carrega, enquanto uma mulher que sabe quem é e o que carrega, e decidem transbordar. Alguém está comigo? Diga amém. A gente coloca expectativa em coisas, em lugares, em conquistas. Estava esses dias conversando com alguém, eu não lembro quem era, e ele disse: pastor, eu nunca vi, pode existir, mas eu nunca vi uma notícia de um morador de rua que tirou a própria vida. Mas a gente ouve o tempo inteiro notícias de milionários que tiraram a própria vida. Durante a pandemia, bilionários tiraram a própria vida porque se tornaram milionários. E ele falou: você já parou para perceber isso? E eu fiquei pensativo com aquilo, porque de fato algumas das notícias que eu já ouvi e me abateram são a respeito de pessoas que do lado de fora a gente olhava e eles conquistaram tudo que a gente acha que preencheria o vazio de alguém. Mas, irmão, guarda isso aqui em nome de Jesus. Quando você alcança o sucesso que um dia você achou que te preencheria, você percebe que ele não mudou nada no teu vazio, isso gera uma angústia absurda. Tem gente que não consegue conviver. Não existe nada pior do que o vazio de uma vida sem propósito. Você não foi chamado para viver uma vida qualquer. Você não foi chamado para ter conquistas qualquer. Pastor, você está falando que eu não tenho que conquistar? Não, você tem que conquistar todas as coisas que o Senhor preparou para você. Você tem que ser o melhor profissional, você tem que prosperar. Você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Mas a gente precisa entender que não é isso que vai preencher o nosso vazio. Isso é só o transbordo porque a gente está cheio. Não é porque você vai conquistar que você vai se sentir bem. Não, você se sente bem. Jesus encheu você, você foi preenchido, você foi sarado. E porque você caminha em plenitude, todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Você não vai fazer força, as portas vão se abrir, coisas vão acontecer, o Senhor vai te favorecer. Uma das coisas que a gente mais vê acontecendo a partir de o favor de Deus é homens improváveis sendo colocados em lugares altos. A Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Então existe uma esperança viva, e é ela que a gente precisa perseguir. Quem é essa esperança? Se chama Jesus, o autor e consumador da nossa fé, o leão da tribo de Judá, o Deus da nossa provisão, o Deus da nossa salvação. E é sobre isso que eu quero falar nessa manhã. Alguém está comigo? Diga amém. Sabe, existem duas coisas extremamente contagiosas: o medo e a esperança. Você precisa escolher qual delas você vai carregar. Tem gente que você não consegue ficar 10 minutos e você já sai de lá achando que tudo vai dar errado. Tem pessoas que, se você for tomar um café, você só vai ouvir dele notícias ruins. Mas tem pessoas, irmão, que às vezes estão piores do que a gente está em algum aspecto, mas 10 minutos de convívio com eles faz a gente voltar a ter esperança. Porque você não pode dar o que você não tem. Se você carrega esperança, as pessoas que caminham com você vão sair depois do encontro com você com mais expectativa para o futuro. Mas se você carrega medo, você vai viver preocupado com o futuro. Uma das coisas que precisa ser um termômetro na nossa história é a palavra futuro. Quando a palavra futuro é comentada, ela te assusta ou ela te inspira? Quando o termo futuro é comentado, ele te deixa preocupado ou ele te deixa
excited, ele te deixa extasiado, ele te deixa com expectativa. Irmão, todas as vezes que alguém fala sobre futuro, algo dentro de mim desperta, porque é para esse lugar que nós fomos chamados. A fé fala a respeito de uma dinâmica de antecipação. Tratamos as coisas que não são como se já fossem. O que é a fé se não uma expressão de esperança? As pessoas olham uma porta fechada, a gente está celebrando porque crê que pelos olhos da fé ela já se abriu. As pessoas veem um problema, a gente está celebrando porque a gente crê que pelos olhos da fé já se tornou testemunho. As pessoas olham um gigante, a gente está celebrando porque a gente crê que pelos olhos da fé já foi derrotado. As pessoas olham tempestade, a gente está celebrando porque a gente crê que pelos olhos da fé as ondas vão se acalmar e os ventos vão se aquietar. As pessoas olham uma fornalha aquecida várias vezes mais, a gente está dançando com Jesus porque a gente sabe que em algum momento o quarto homem da fornalha vai vir em nosso socorro para dançar com a gente no fogo também. Talvez as pessoas estão olhando para você e eles estão dizendo: não vai dar, não vai acontecer, não vai se cumprir. Mas eu vim aqui nessa manhã declarar em nome de Jesus que aquilo que os seus olhos não viram, aquilo que os seus ouvidos não ouviram e aquilo que ainda não penetrou no teu coração, é isso que Deus tem preparado para aqueles que creem e caminham debaixo do seu propósito. Se os céus dizem que vai acontecer, nós cremos, no céu já aconteceu. Vamos, alguém comigo aqui nessa manhã? Aleluia. Você pode dar um brado de liberdade no seu lugar. Aleluia. Então você precisa escolher, irmão, olha para mim. Você precisa escolher o que você vai carregar. Tudo que um filho não precisa é de um pai medroso. Tudo que uma mulher não precisa é de um homem medroso. Tudo que a igreja não precisa é de um líder medroso. Tudo que a nação não precisa é de um governante medroso. Porque não é para esse lugar que a igreja foi chamada. A igreja não foi chamada para recuar e se esconder. A igreja foi chamada para avançar e conquistar. E a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra nós. De que lado você está? Quando os inimigos te cercam, quando a má notícia te encontra. Alguns estão reclamando porque o evento talvez termine 10 da noite. Eu já estou preocupado em como vai ser a logística quando a gente precisar alugar 2 estádios. Alguns estão preocupados como vai ser a economia ou como vai ser a política, dependendo de quem assumir a prefeitura. Eu já estou com expectativa para aquilo que Jesus prometeu para a cidade de São Paulo, para o Brasil e para as nações. Porque a nossa esperança não está ancorada em algo que é passageiro, não. A nossa esperança está ancorada numa palavra que ela transcende governos, homens, políticas. Não, a nossa esperança está guardada em Deus. É da palavra que sai da boca dele que o nosso destino está sendo liberado. É aquilo que Deus fala que vai construir a nossa jornada de fé. Alguém está comigo aqui? Diga amém. A Bíblia diz que os ímpios fogem sem que haja ninguém a persegui-los, mas os justos são ousados como um leão. Tem alguém ousado como um leão aqui nessa manhã? Tem alguém pronto para viver os sonhos de Deus aqui nessa manhã? Você pode dizer amém no seu lugar. Sabe, muitas revoluções foram geradas a partir de esperança. Muitas revoluções nesse último século foram geradas através de esperança. Em 1963, milhares de pessoas se reuniram numa marcha pelos direitos civis e uma frase ecoava e liderava essa revolução: I have a dream. Um homem sonhava e decidiu compartilhar o sonho que tinha, e uma geração passou a sonhar o sonho dele também. Mas antes desse sonho ser um sonho dele, era um sonho de Deus. Guarda isso aqui, irmão. Deus está sempre à procura de alguém que possa compartilhar os seus sonhos. E se os portadores dos sonhos de Deus souberem comunicá-lo bem, uma geração inteira vai passar a sonhar aquilo que Deus te chamou para sonhar também. Porque os sonhos de Deus são contagiosos. Você vai balbuciar isso para alguém próximo, e daqui a pouco você vai compartilhar numa mesa íntima, e daqui a pouco você vai falar nos corredores, e daqui a pouco uma geração está ouvindo aquilo que Deus falou com você no seu lugar secreto. A Bíblia fala que José um dia recebe um sonho de Deus, e ele compartilha com seus irmãos. E a Bíblia diz que os irmãos de José passam a odiá-lo ainda mais. Sonhadores, olhem para mim, guarda isso aqui. Os seus sonhos vão gerar resistência, os seus sonhos vão gerar perseguição,
Os seus sonhos vão gerar denúncia, porque todas as vezes que alguém está sonhando um sonho de Deus, denuncia alguém que está sonhando um sonho sobre si. Você está sonhando uma cidade, alguém está sonhando a sua própria casa. Você está sonhando uma geração, alguém está sonhando os seus próprios sonhos. Todas as vezes que um homem de Deus está sonhando um sonho de Deus, isso denuncia quem parou de sonhar. Então os irmãos de José não têm um problema com José, mas os irmãos de José não conseguiram conviver com o tamanho do sonho de José. Mas o sonho de José não começa em José, começa em Deus. Deus dá para José e algo acontece. Está comigo? Diga amém. José é rejeitado porque carrega os sonhos de Deus. José é vendido porque carrega o sonho de Deus. José é escravizado porque carrega o sonho de Deus. Mas em algum momento na história, a Bíblia diz que no meio da prisão José é lembrado porque ele interpretava os sonhos. Irmão, a mesma linguagem que o inferno vai tentar usar para te abater, é nesse lugar que Deus vai te redimir. Se o inferno tentou abater um sonhador, Deus agora levanta um sonhador para governar. Talvez em algum momento da história julgaram os teus sonhos, julgaram aquilo que você tinha expectativa, julgaram aquilo que você tinha esperança. A pior coisa que você pode fazer é dar acesso a quem não te dá destino. A pior coisa que você pode fazer é levar em consideração um comentário de alguém que não estava com você quando você estava sendo gerado. Alguém que não estava com você quando você estava ouvindo os sonhos de Deus. Lagoinha Alphaville, ouve isso aqui, guarda com carinho em algum lugar no teu coração. Muitas vezes não vivemos os sonhos de Deus porque esperamos a aprovação de alguém para começar aquilo que o Deus que prometeu já aprovou enquanto prometia. Deus não promete algo e depois avalia se vai acontecer, não. Enquanto Ele fala, algo já está acontecendo. Mas muitas vezes ancoramos a nossa esperança e a nossa expectativa na aprovação de homens. Se a aprovação te move, irmão, a rejeição te para. Se é a aprovação de alguém que vai te manter feliz, se é o aplauso de alguém que vai te manter feliz, pode ter certeza que quando as palmas não estiverem lá, você vai pensar em desistir. Mas não é sobre a aprovação. O momento ápice do ministério de Jesus acontece no momento de maior rejeição do seu ministério. A Bíblia diz que quando ele estava sendo crucificado, não havia uma multidão torcendo por ele ou celebrando o seu ministério, não. Aqueles que diziam ser os seus discípulos fugiram. Pedro, que estava ao seu lado, falou que não o conhecia. Havia choro, havia risada, havia humilhação. Tiraram sorte para ver quem ficava com as suas vestes. Um dos homens crucificados ao seu lado estava desdenhando dele até o último fôlego. Então entenda algo, irmão. Enquanto está numa cruz se manifestando a redenção e o Filho de Deus está cumprindo uma promessa, a multidão está se dispersando e ninguém estava lá para ver. Por quê? Porque não é sobre popularidade, não é sobre quantos te aplaudem, não é sobre quantos concordam, é sobre quem te viu quando ninguém via. É sobre quem prometeu algo para você quando você não tinha valor. É fácil alguém querer entregar uma palavra profética para o Neymar, é fácil alguém querer entregar uma palavra profética, sei lá, para o Lewis Hamilton, é fácil. Agora, nem todo mundo tem o mesmo intuito de se aproximar e de ter você perto enquanto você é só uma promessa de Deus. É fácil se associar com quem está vivendo o cumprimento de uma promessa, mas é muito difícil acreditarmos em algumas pessoas enquanto são só promessas. Irmão, eu vou ser muito ousado em dizer que em alguns momentos, alguns dos sonhos de Deus para você vão ser tão fora do comum que vai ser difícil até para os seus pais acreditarem que de fato vai acontecer. Porque aquilo que Deus falou para você, Ele confiou a você. Não espere que ninguém concorde com o que você ouviu de Deus. Eles não estavam lá enquanto você ouvia. Não é obrigação de ninguém concordar com os sonhos que você carrega. Eles não estavam lá enquanto Deus te fazia sonhar. Pastor, minha família não apoia. Tá tudo bem. O irmão de Jesus chegou a questionar se de fato ele era o Messias. Ele escolheu 12 a dedo, um dos 12 o vendeu por algumas moedas de prata que nem conseguiu utilizar, se arrependeu, quis devolver, e os homens que pagaram pela traição não quiseram dinheiro de volta porque era maldito. Tá tudo bem se alguém te perseguiu, te traiu, tá tudo bem se nem todo mundo concorda, celebra, tá tudo bem. Você faz parte do rol dos heróis da fé. José foi vendido pelos próprios irmãos. Abraão teve que sair do meio da parentela para poder viver o seu destino profético. Daniel foi traído
pelos homens que faziam parte da mesma corte e habitavam no mesmo palácio. Jesus foi vendido por um dos seus discípulos, e quando teve a oportunidade de receber misericórdia, o povo que ele curava nas ruas gritava: crucificam. Agora, não está tudo bem se você abrir mão da esperança que você carrega, porque ninguém vai poder sonhar por você. Uma das coisas que mais abate a nossa geração é o vitimismo. É a ideia de que alguém nos deve algo, é a ideia de que precisamos de apoio. Irmão, tem muita gente que abriu mão do ministério porque em algum momento o seu líder não sonhou com o ministério que ele carregava. Irmão, olha para mim, foi o teu líder que chamou você, ou foi o próprio Deus que te chamou antes do teu líder existir? Tem gente desistindo do casamento por causa de uma briga ou por causa de algum desafio. Ei, irmão, olha para mim, aquilo que é precioso custa caro. Você precisa batalhar por isso. Você precisa manter acesa a chama e a esperança viva pela qual você foi chamado. Você não vai desistir do seu filho por causa de um problema qualquer. Por que você vai desistir de um sonho de Deus por conta de um primeiro gigante? Irmão, os gigantes têm um propósito: eles são passaporte para o próximo nível de Deus. Todas as vezes que Deus quis levantar um homem, antes ele apresentou gigantes. Os gigantes estão afiando você, estão forjando o teu caráter, estão preparando os teus pés para que você não retroceda, para que você não desanime. Deus não vai confiar grandes planos a homens que não estão prontos para encarar os processos. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Você está recebendo algo de Deus nessa manhã? Eu não vim massagear o teu ego nessa manhã, irmão. Eu vim aqui ativar a tua fé. A esperança viva que carregamos, precisamos protegê-la. A Bíblia fala, olha que poderoso isso, irmão, que se você tem um frasco de perfume caro e uma mosca cai nesse perfume, todo o perfume se perde. Alguém já leu essa passagem? Os vitimistas vão dizer: a culpa não é minha, a mosca que quis cair ali. Mas homens de Deus vão reconhecer: só caiu algo que contaminou o meu bom perfume, porque eu deixei de tampá-lo. Só pode contaminar o teu coração se você tiver alguma brecha ou acesso para que contamine. Só conseguem roubar a tua alegria se você der alguma brecha ou acesso para que alguém roube. Muitas vezes sentamos em mesas que não deveríamos sentar, ouvimos conselhos de quem não deveríamos ouvir, nos cercamos de pessoas que não deveríamos nos cercar. A Bíblia fala que feliz é aquele que não anda segundo os conselhos dos ímpios. Igreja, olha para mim. O que mantém a nossa esperança de pé é ouvir a palavra de Deus. O que você precisa? É ouvir um pastor? Depende. Se esse pastor fala sobre a palavra de Deus, isso pode te ajudar. Mas tem muitos pastores que de vez em quando pincelam a palavra de Deus só para trazer algum tipo de como é que eu vou dizer? Trazer um ar religioso para pregações que são muito mais palestras do que mensagens. Eu vim aqui para declarar em nome de Jesus: a esperança viva que você carrega tem um nome. Você não depende de homens, de líderes, de cenários. Você não depende de promessas políticas. Você não depende da economia, da geografia. Deus pode fazer com o homem mais simples, no lugar mais pobre, porque nunca foi sobre o lugar ou sobre o homem, sempre foi sobre o Deus que decidiu levantar alguém. Quando Deus decide levantar alguém, não há quem possa impedir o seu agir. A palavra de Deus diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Davi não foi lembrado nem pelo seu pai para ser chamado naquele dia em que a unção seria derramado sobre um dos seus filhos. O profeta chega para o pai de Davi e fala: são esses os filhos? Estão todos aqui? Não, tem um. Eu fico imaginando na cabeça dele, ele pensando: tem uma, com certeza não é quem você procura. Tem um pequeno franzino, está no meio das malhadas, ele está pastoreando as ovelhas. O profeta fala: manda chamar. E quando chega Davi, é esse a quem Deus escolheu ungir. É possível, irmão, Deus carregar sonhos para você que talvez nem os seus pais sonhariam. É possível Deus te chamar para viver coisas que talvez nem você te chamaria. Irmão, com muito temor eu falo: se eu fizesse parte do RH dos céus, jamais eu teria aprovado a minha ficha para estar no lugar onde eu estou. Fico imaginando a ficha: André Fernandes, pastor dessa igreja? Não é possível. Não, mas onde esse menino estava em 2000? Não tem como. Aqui, isso aqui não tem como, vai para repescagem.
Se você fosse líder do RH do céu, você não teria chancelado as promessas que Deus te fez. Mas por que Deus promete coisas tão grandes para homens tão falhos? Porque não tem a ver sobre você, tem a ver sobre a promessa que você carrega. Quanto mais improvável é, mais glorioso se torna o seu testemunho, porque as pessoas vão reconhecer, cara, não tinha como ele viver o que ele está vivendo, só Deus poderia fazer o que está fazendo. Quanto mais improvável o seu testemunho, mais Deus é glorificado. Alguém está comigo aqui nessa manhã? Vamos, já somos 25 mil famílias online, França, Angola e Canadá, acabou de conectar. Vamos lá conhecer, será que alguém nessa manhã pode fazer barulho? Aleluia! Aleluia! Aonde eu ancoro a minha esperança? Alguns ancoram no histórico. Por isso vemos tantas pessoas velhas de igreja frustradas quando veem jovens vivendo os sonhos de Deus. Não é possível que alguém com 5 anos de conversão esteja vivendo o que eu não estou vivendo 20 anos na igreja. Pois é, aquilo que você vai viver não está chancelado pelo seu currículo gospel ou pelo seu histórico, não é pela história passada, é pela esperança viva. Conheço caras extraordinários que têm mais teologia, mais história, mais tempo de igreja, mas em algum momento ancoraram a sua expectativa mais num sistema religioso do que em uma promessa de Deus. Ainda estão esperando que alguém no sistema os veja, ainda estão esperando que alguém no sistema os levante. Irmão, você não depende de nenhum sistema, muito menos do religioso. Você só depende de uma palavra. Jesus escolhe homens que o sistema não escolheria. Jesus era uma falha no sistema. Jesus era uma falha no sistema. O Filho de Deus não veio para a terra como os judeus esperavam que ele viesse. É por isso que gerou tanta frustração. O Filho de Deus vem como um homem comum, escolhe homens comuns, tem uma jornada comum, nasce num lugar comum, mas o que ele viveu em Deus foi algo inusual, sobrenatural, incomum, surreal. E é isso que Deus tem para você. Talvez a tua história seja uma história comum, a tua casa seja uma casa comum, a tua origem seja uma origem comum, o lugar onde você nasceu seja um lugar comum, mas Deus não te chamou para viver uma história comum. Deus é especialista em pegar coisas normais, naturais e transformá-las em uma jornada sobrenatural, para que a glória dele se manifeste através do seu testemunho, para que todos olhem e vejam que Deus ainda faz milagres, Deus ainda muda histórias. Alguém está comigo aqui em nome de Jesus? Diga amém. 1989, uma nova revolução foi gerada através de esperança. Eu tenho 7 minutos para acabar essa mensagem. Alguém consegue ouvir mais 7 minutos? Diga amém. Ainda bem que eu vim, Jesus. O dia que você estava, em 1989? Eu tinha 1 ano de idade, e o muro que dividia a Alemanha estava sendo derrubado, porque uma esperança gerou uma revolução, e uma revolução afetou uma geração, e o mundo inteiro, conectado pela TV, assistia junto à queda de um muro que gerava a divisão de um povo. 1991, fim do apartheid. Uma nação se tornou palco de uma revolução que o mundo inteiro assistiu. Um homem que foi preso por muito tempo se torna o líder de uma revolução social, cultural, civil, que muda a história das nações. Agora, eu poderia ficar horas aqui falando de revoluções que foram geradas a partir de uma esperança, mas nenhuma delas se compara à revolução que o Evangelho gera. Porque o Evangelho não muda uma classe social, o Evangelho não muda uma nação, um país, o Evangelho não muda um conjunto de leis, o Evangelho muda a natureza de um homem, de escravo para filho. É por isso que o Evangelho nunca foi sobre melhorar quem somos. Irmão, olha para mim em nome de Jesus. Tem muita gente fazendo um desserviço em nome do Evangelho. Tem muita gente que acredita na ideia de que o Evangelho veio para melhorar você. Não, o Evangelho não veio para melhorar você. O Evangelho veio para transformar você. A palavra de Deus diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Evangelho não veio para melhorar você. Você sabe o que melhora você?
A academia melhora você, um bom coach melhora você, uma boa faculdade melhora você, algum tipo de capacitação melhora você. Você era assim, agora está melhor, mas o evangelho veio para transformar você. Você era de um jeito, agora não é mais. Você era uma pessoa, agora não é mais. Irmão, uma das coisas que precisamos perseguir à medida que caminhamos com Deus é a seguinte frase de alguns amigos que te conheciam no passado: você está irreconhecível. E aí você vai dizer: sim, eu estou irreconhecível, porque morreu quem eu era e nasceu quem Deus sempre quis que eu fosse. Veja, Deus está fazendo uma coisa nova. Aleluia, aleluia. Vamos agora em alguém comigo aqui, diga amém. Nunca foi sobre revolução social, nunca foi sobre caridade, nunca foi sobre sistema religioso. Tem gente que tem objeção com a nossa igreja porque a gente toca muito influenciador e muita gente rica. Minha pergunta é: em que momento o evangelho é só para quem é anônimo? Em que momento o evangelho é só para quem é pobre? O evangelho não é uma resposta para quem não tem recurso. O evangelho é uma esperança para toda a criatura. Uma igreja em Alphaville é tão importante como uma igreja na África, como é tão importante como uma igreja em São Paulo, ou no Rio, ou em Moçambique, ou em qualquer outro lugar, porque não somos um braço de caridade de um sistema religioso. Somos uma agência no céu, na terra. Nós somos aqueles que libertam cativos, curam enfermos e carregamos uma esperança viva. Alguém está comigo aqui? Diga: eu creio que a igreja de Jesus carrega uma esperança viva. E a nossa história, diga, o nosso testemunho vai inspirar quem nos cerca. Diga: pelas ruas da cidade, uma nova canção vai ser cantada, e as pessoas dirão que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Sabe, existe um estudo que diz que 3% da população mundial constrói cultura, 97% da população global consome cultura. Estamos vivendo um fenômeno aqui na nossa igreja. A gente está afetando quem constrói cultura, quem consome cultura. E agora a gente precisa dar um destino para cada uma dessas pessoas. Precisamos trazer o entendimento de que a esperança que Jesus te chamou para carregar não é uma expectativa de que o evangelho vai tornar a tua vida melhor. Não é sobre isso, é muito além disso. Paulo disse: a nossa esperança é só para esses dias. De todos os homens somos os mais miseráveis dentre eles. A igreja não é um banco do céu para você tomar um empréstimo quando está mal. A igreja não é uma farmácia para você pegar um remédio na prateleira quando está doente. Não, essas coisas nos serão acrescentadas. A igreja fala sobre um lugar de encontro. A igreja fala sobre um Deus que te amou de tal maneira que aceitou a ideia de abrir mão do seu único filho por um tempo, mas não aceitou a ideia de abrir mão de você para sempre. A igreja está ancorada em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas seja salvo. O evangelho é a esperança de Deus para toda a criação. Alguém está comigo? Diga amém. Romanos 12:12, não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Hebreus 10:23, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel para cumprir. Romanos 12:12 diz, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Salmos 39:7 diz, mas agora, Senhor, em quem hei de esperar? E logo em seguida o salmista diz, a minha esperança está em Ti. Alguém pode dizer glória a Deus por isso? A banda pode subir para parecer que a gente está terminando. Sobe aqui, lindão. Ainda bem que eu vim, Jesus. Eu preciso compartilhar algo aqui. Eu estou assustado com como a igreja está lotada, como tem gente de pé num dia chuvoso em que a gente começa o terceiro culto diante de Jesus. Metade de mim está aqui conectado com a mensagem, a outra metade está com vontade de chorar pela fidelidade de Deus em todas as suas promessas.
O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Ele é fiel em todas as suas promessas. Ele não rejeita um coração quebrantado. Se cremos que aquilo que Ele prometeu é verdade, certamente viveremos cada uma das suas promessas. Alguém crê nisso aqui? Diga amém. Agora entende algo, irmão. A esperança se torna um portador de algo que vai além de você. Se você escolher carregar a esperança, você vai ter agora um novo comissionamento. Você vai precisar derramar a esperança. Porque no Evangelho, guarda isso aqui, o milagre nunca é fim, o milagre sempre é meio. A mulher que foi curada ao tocar nas vestes de Jesus, o testemunho dela ecoa até hoje. 2000 anos se passaram, a gente ainda está falando daquele dia. Pedro anda sobre as águas, ele sai do barco, por um momento até afunda, mas mesmo voltando molhado, ninguém pode falar que viveu com Jesus aquilo que só Pedro viveu. Até hoje a gente está falando daquele dia. Você pode lembrar do paralítico que foi içado de um telhado, você pode lembrar dos leprosos que foram curados, você pode lembrar de qualquer milagre que aconteceu na história. Guarda isso aqui, irmão, nenhum deles terminou neles, mas passou por eles. A pior coisa que a gente pode fazer é reter aquilo que Deus está fazendo. O seu testemunho tem um propósito, ele precisa ir além de você. Então quando você carrega esperança, você se torna uma carta viva. É sobre isso que eu ia pregar hoje de manhã. Eu tinha um sermão inteiro sobre o poder do testemunho, mas Deus me levou a falar sobre o poder da esperança. E eu creio que alguém aqui está precisando disso para romper. Você está comigo? Faz sentido? Mas a esperança, ela afeta o nosso testemunho. Quando você carrega a esperança, você se torna uma carta viva. 2 Coríntios 3:2 diz assim: vocês mesmos são a nossa carta, escrita no nosso coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de corações humanos. Tal é a confiança que temos diante de Deus. Vamos ler até o versículo 6. Por meio de Cristo, não que possamos reivindicar qualquer coisa com base nos nossos próprios méritos, mas a nossa capacidade vem de Deus. Versículo 6. E Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Pega isso aqui, irmão. Paulo está dizendo: vocês receberam o Espírito, e agora a carta que vocês se tornaram está sendo escrita não com tinta, mas pelo próprio Espírito de Deus, e ela vai ser conhecida e lida por todos. Vocês receberam o ministério pelo qual aqueles que não criam vão passar a crer, aqueles que não sabiam vão passar a saber, aqueles que não acreditavam vão passar a acreditar. Por quê? Porque você se tornou uma carta passeando pelas ruas da cidade. Eu não sei você, mas eu nunca recebi uma carta, sei lá, da Enel. Eu acho que a Enel não era uma boa carta para a gente receber aqui em São Paulo ultimamente, mas eu nunca recebi uma carta da Enel e ela falou para mim: Fernandes, você tem até o dia tal para pagar e a sua conta está no valor de tanto. Alguém recebeu uma carta que fala? Alguém já recebeu uma carta de amor e quando você abriu, ela falou para você tudo que estava escrito? Alguém já viveu isso, sim ou não? Por um princípio básico, cartas não falam. Cartas precisam ser lidas. Se eu não me engano, é John Stott que diz: o motivo pelo qual o nosso evangelismo fracassa muitas vezes é porque não parecemos com Cristo que professamos. Os seus filhos não vão amar a igreja porque você pede para que eles amem. Os seus filhos só vão amar a igreja se eles perceberem que você ama. Se você ainda acha que o Kids é um depósito de criança, um lugar onde você deixa o seu filho só para não ter dor de cabeça, você não entendeu nada. O Kids é um lugar onde os seus filhos ouvem sobre Jesus, mas o Jesus que eles vão conhecer é o Jesus que está na sua casa. Não dá para esperar que os nossos filhos amem a igreja quando o nosso assunto no domingo, na volta do culto, é falar mal da igreja. Não dá para esperar que os nossos filhos sejam submissos à autoridade se o que eles nos vêm fazendo é falando mal das nossas autoridades. Não dá para esperar que os nossos filhos sejam voluntários, servos, se eles nunca nos viram servindo. Você está comigo?
O poder do testemunho excede aquilo que a gente fala. Não lembro de quem é essa citação, mas ele diz: os seus atos estão falando tão alto que eu não consigo ouvir a sua voz. Paulo está dizendo: você é uma carta viva. As pessoas não vão ouvir o que você fala, mas elas estão lendo você. As pessoas estão lendo você. Isso não tem que se tornar um peso para a igreja, isso tem que se tornar um deleite. Por quê? Porque a sua história vai apresentar Jesus para alguém que ainda não conhece. A sua jornada de descoberta com Deus vai inspirar pessoas que ainda estão descobrindo. Irmão, guarda isso aqui. Você não tem que encarar o testemunho como um peso, você tem que encarar isso como um deleite. A tua história vai ser tão poderosa em Deus que pessoas vão olhar para você e vão conhecer Jesus conhecendo a tua história. A Bíblia fala que aquela mulher que sangrava há anos, ela falava para si: se eu apenas tocar na orla das vestes de Jesus, certamente eu serei sarada. E a Bíblia diz que ela se aproxima no meio da multidão e ela encosta nas vestes de Jesus e ela recebe cura. Mas a Bíblia não fala que ela tocou Jesus, a Bíblia fala que ela tocou algo que tocava Jesus. E esse é o poder do testemunho. Talvez alguém na tua família ainda não tenha um encontro com Jesus, mas ele pode encontrar Jesus encontrando você. Talvez alguém, os seus filhos, alguém na tua casa, talvez o teu marido, a tua esposa, pessoas da tua empresa ainda não tiveram um toque em Jesus, mas eles podem tocar Jesus quando tocarem você. E é isso que eu quero profetizar sobre você em nome de Jesus. Eu quero te convidar a ficar de pé, fechar os seus olhos, curvar a sua cabeça, e eu quero declarar, e algumas liberações que eu quero fazer nessa manhã vão ativar o teu ministério, o teu chamado, a tua casa. E daqui a alguns anos você vai dizer: pastor, naquela manhã, naquele domingo chuvoso, Deus me fez voltar a sonhar os sonhos de Deus. A minha família foi tocada e eu passei a viver de milagre em milagre, de glória em glória, de romper em romper. E aí, tudo bom? Você acabou de assistir uma mensagem aqui do nosso canal. Eu tenho certeza que ela te edificou e que ela vai gerar algo novo em você. E a gente separou mais 2 vídeos. Eu quero deixar essas indicações aqui para você continuar queimando com Jesus. E eu quero muito te fazer um pedido também. Se essa mensagem te edificou, comenta aqui embaixo, segue o canal, me ajuda a compartilhar para que mais pessoas sejam tocadas também. Deus te abençoe.